11 da manhã, mais 3 minutos, estamos começando pela Rádio Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo, debatendo futebol aqui, na companhia da nossa grande audiência, em nome do Banco Banrisul, Pix, Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro, aproveite! A nossa equipe tem na produção a Vivian Leal, na mesa de áudio o Leonel de Souza, na central técnica o Adair Ávila e o Gabriel Nunes, na central técnica o Celestino Neto. Hoje a folga do nosso Davis Rodrigues, o nosso homem da central, e a coordenação é sempre do Davis Rodrigues, mas o Celestino esteve até bem pouco fazendo coordenação nas férias do Davis, que hoje está na folga dele. Então esse é o nosso time, que tem ainda na linha de frente a nossa turma dos microfones, a Ana Carolina Aguiar, o Carlos Guimarães, o Bruno Ravazoli, o Luiz Magno e o Orestes Andrade. O nosso Cristiano Silva trabalha à tarde, então ele vai cumprir o turno dobrado da tarde e noite, e por essa razão ele não participa aqui do Ganhando o Jogo. Hoje nós estamos no dia 30 de novembro do ano de 2020. Até nem sabia, hoje é o dia da amizade Brasil-Argentina. Informação que foi dada pelo o nosso homem especialista dos assuntos internacionais, o Jurandir Soares, pela manhã no Agora. O final de semana foi marcado, tivemos, claro, as eleições em segundo turno em 57 municípios brasileiros, em 18 capitais brasileiras. O Rio Grande do Sul participou do pleito com 5 cidades, com Caxias, com Pelotas, com Canoas e também com Santa Maria e com Porto Alegre. E em razão disso, os jogos foram realizados pela rodada do Campeonato Brasileiro no sábado. Teve jogo na sexta também, né? E vamos ter o andamento hoje com o Grêmio Porto Alegrense entrando em campo. E é sobre isso que a gente vai começar a falar, sobre o futebol do Campeonato Brasileiro, sobre a nossa dupla Grenal. Tivemos um fato do final de semana que também marca as páginas do esporte, que foi a eleição para a presidência do Inter no âmbito do Conselho. Passaram 2 candidatos que agora... Quando é que é o dia da eleição no pátio? Dia 15? 15 de dezembro. 15 de dezembro, né? Que são Alessandro Barcelos... José Aquino Flores de Camargo. Flores de Camargo. São projetos que têm lá bem claramente as suas especificidades, as suas características. São líderes que são diferentes entre eles, né? E é um assunto que também nós certamente vamos tocar aqui. No final de semana tivemos Tyson lutando. Tentava ver o Tyson, não encontrava em lugar nenhum. Também não. Eu não tenho o canal fechado. Aí eu desisti e fui dormir. Também. Eu nem vi os melhores momentos da luta. Nesse sábado. Como é que é, Magno? Tyson era só pagando pra ver nesse sábado. Eu não vi nem os melhores momentos. Mas tem outra informação, outro assunto do esporte. Bom dia. Bom dia, Orestes. Tem outra informação? Bom dia, Bruno? só pra dizer pra vocês. Eu vi ontem os melhores momentos do Tyson. Eu achei uma marmelada muito ruinzinho a luta deles. Achei ruinzinha. Lutadores com mais de 50 anos. O Tyson já com 54 anos. Foi mais uma exibição, né? Eu acho. Foi uma exibição. O Pfeiffer falou bastante sobre isso, até no Guaíba Esportes. O Pfeiffer explicou que foi uma exibição. Como dizem as crianças, eram uns tiozinhos lutando. Não, outro assunto pertinente do fim de semana, o acidente do Grosjean na Fórmula 1. Sim. Um acidente grave, e não fosse Romain Grosjean, o toda francês, né? a segurança e o halo, o Grosjean poderia ter tido consequências muito piores. No GP do Bahrein. GP do Bahrein, exatamente. Foi na primeira Um volta. acidente muito parecido, Bruno, com o de De Angelis, em 1986, nos treinos de Paul Ricard, do Grande Prêmio da França daquele ano, em que ele perdeu a vida no guarda-reio. Um acidente muito parecido. E para variar? É idêntico com o do Grosjean ontem. Só que justamente o halo, né, o halo, aquele que fica ali junto ao cockpit, agora que eu sempre disse que era um negócio muito feio, nunca mais vou reclamar daquilo. O Grosjean só está vivo por conta dele. Como é que a gente poderia explicar pro ouvinte, Magno, o que é o halo? É aquele suporte que fica na frente do carro. Isso, ali em cima do cockpit, aquele arco em cima do cockpit. Isso, exatamente. Aquilo ali salvou a vida do Grosjean, porque impediu um choque de cabeça do O próprio Grosjean piloto já se manifestou através de suas redes sociais, né? Enviando uma mensagem a quem mandou energias positivas para ele. Ele ficou com as mãos e os pés também bastante queimados, porque é o único local onde a roupa ela tem certas deficiências que serão revistos após esse acidente, já foi manifestado. E a ideia também de que ele passa bem, ele diz que realmente renasceu,
mas fica muito feliz com as pessoas que mandaram as mensagens, mas que ele agora espera uma plena recuperação o mais rápido possível. Então a gente fica, né, bastante chocado com o acidente, mas bastante feliz pela sobrevivência do piloto, porque foi uma das coisas mais horríveis assim que a gente viu nos últimos tempos relacionados a acidentes no automobilismo. E por outro lado, claro, o Grosjean não vai poder correr no próximo final de semana, justamente por todas essas avaliações clínicas que ainda está passando. E parece, eu não consegui ver hoje pela manhã, mas há uma suspeita de fratura no pé esquerdo, algo nesse sentido. Uma costela. E o seu substituto neste próximo Grande Prêmio, após 3 anos, o Brasil vai voltar a ter um piloto na Fórmula 1. Mas não é qualquer nome. É o nome Fittipaldi de volta, viu, Zé Aldo? Acaba sendo um nada, né, Magno? Evidente. Digo, ele ter algumas queimaduras de perna, alguns pedaços em que o material que ele usava, a roupa que ele usava não deu proteção diante da magnitude do impacto, porque ele poderia ter um problema neurológico sério, teve uma explosão, claro. E ele tá aí ilustre. Vamos ser bem francos, o acidente teria matado ele ontem se não fosse aquela proteção, o Halo. É isso que teria acontecido, a gente está falando agora sobre a morte do Grosjean. O cockpit, a célula de sobrevivência, que eles chamam, ficou intacta, que é onde fica o piloto. Mostra a segurança que é um carro de Fórmula 1, porque o carro ele bateu e ele dividiu no meio. É San Antônio, forte, né, que chama Santo Antônio. Muito forte a cena. Que é a célula de segurança. E a sorte é que o Grosjean não desmaiou. Porque no meio do incêndio o Grosjean conseguiu sair, tanto que teve algumas queimaduras. Se ele desmaia... Não teria reação para sair. Não teria reação, aí ninguém teria que apagar o fogo, e até lá a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então foi um fim de semana conturbado na Fórmula 1, porque na relargada o Stroll capotou, teve um choque com o Kvyat e parou a corrida, teve safety car. Então foi um fim de semana acidentado na Fórmula 1 que terminou com vitória de Lewis Hamilton. E quando as labaredas sobem, o calor fica tão severo, tão intenso, que as pessoas não conseguem chegar próximos para fazer puxar a vítima para o lado de fora do carro. Isso foi o que aconteceu com o Pedro Pereira. Ele, quando incendiou o carro, tinha gente vendo que ele estava vivo, mas não conseguia se aproximar por causa da temperatura produzida pelas chamas. E ele ficou um tempo relativamente longo, né? Ele ficou 29 segundos. Quase 30 segundos dentro do carro. Então, quando ele tem aquela imersão, ele surge, né? A gente tem muitas imagens e fotos, registros desse momento, assim, que literalmente parece assim a Fênix, né? Ressurgindo no momento tão tenso. Foi assim... Olha, para quem acompanhou na internet, foi algo que foi bastante comentado e todo mundo ficou bastante feliz quando o vídeo dele foi postado, né, no Instagram, mostrando que ele estava bem. Ele até estava sorridente, falando que perto do que ele passou, ele fica muito feliz por estar vivo e deseja que todos, né, tenham a oportunidade de ver ao máximo, porque a gente tem que aproveitar cada minuto. Como é mesmo o nome do companheiro que salvou ele? O nome do médico? Porque teve alguém que chegou ali, não sei se... Teve. Para dar o socorro na hora. Na largada sempre tem um safety car atrás, né? Que é o carro médico, carro de segurança. E como foi na terceira ou quarta curva, foi na primeira volta, então o carro de segurança imediatamente já parou e já prestou auxílio ao Romain Grosjean, que é piloto da Haas. E quem É um carro rosa, né? conseguiu tirar ele de lá foi o médico, né? Era o médico que estava ali tirando ele? Era o médico. Isso. Carro rosa foi do Racing Kvyat. Aliás, Kvyat não... O capotou, tu falou agora há pouco. Lance Stroll. E depois a outra Racing Point pegou fogo no final da corrida. O do Sérgio Pérez. E a Lola e a Marte. Esses aí não estão mais, né, La Rose, infelizmente. Né, Arrows. Eu queria já virar página, Zé. Eu quero falar de sábado à noite. Eu quero dar uma manchete sobre esse assunto. E eu falei no vestiário, não me arrependo e sigo pensando assim. Faltam 8 pontos pro Inter cumprir o objetivo na temporada. Faltam 8 pontos. Sabe por quê? Porque tem muita coisa pra gente falar, tem eleição. E tem os três que participaram do jogo estão aqui no programa, né? Eu, o Bruno e o Magno. Eu ouvi vocês, eu tava participando como ouvinte. Tava mais ou menos fazendo que nem o Evaristo Macedo quando chamou aquele cara pra entrar em campo. Ele não joga nada, eu sei e você sabe, mas ele vai entrar e você vai sofrer comigo. Mais ou menos isso. Porque foi um sofrimento. Foi um sofrimento. Não é um sofrimento, pô. A gente tá falando do cara que foi incendiado e falando de sofrimento, não é um sofrimento. Mas não... Foi uma coisa triste. É que o jogo bom ele passa rápido, o jogo ruim ele é cansativo, porque não termina nunca. Mas não é um jogo ruim, é diferente do jogo ruim que passa rápido. Foi pior que jogo ruim. Foi pior que o jogo ruim. Foi uma coisa meio... Primeiro que veio uma embalagem pra gente, um combo... Carlos? Oi? Até não, justamente para acrescentar aí a tua fala,
uma coisa é quando o Grêmio e o Inter jogam muito mal uma partida e perdem. Os seus adversários que têm um mínimo desempenho. A outra é quando os dois fazem algo como foi aquilo do sábado à noite. Exato. Tem uma coisa que é pior. Primeiro vem a moldura pra ti, tá? O jogo ele também é uma moldura. Eu não tenho nenhuma dúvida que um jogo domingo de tarde, 4 horas, e um jogo segunda de noite, sei lá, às 8, a gente recebe com uma moldura diferente. A gente não vai ser falso em dizer que uma final de Libertadores e um jogo de terceira rodada de Gauchão tem o mesmo peso, né? Já todos os jogos são importantes, é uma mentira. Isso aí e nem tem que ser assim, porque eu já ouvi um monte de narração, Magno, de jogo de Copa do Mundo como se fosse de terceira rodada de Gauchão. Não tem que ser assim. A gente tem uma entrega diferente quando o jogo é bom. Isso aí é normal, tá? Certeza. É normal. Mas contextualizando em termos de tabela, era uma partida importante pro Inter, porque com 3 pontos, o Inter na próxima rodada, vencendo o Galo, poderia ter pontuação de líder. Mas o Inter tem que parar com essa projeção. Eu também acho. Eu acho que o Inter tem que olhar pra baixo. Tem que largar de mão essa projeção. Somar 8 pontos e... Não, tem que largar de mão. Sabe por quê? Porque primeiro sábado de noite, o estádio é bonito, só que a imagem é uma porcaria. Porque é um quadro ruim pra ver o jogo. Eu sempre elogio a Arena. Ele não tem altura pra enquadramento, né? Que eu gosto de ver de cima, é ruim. Ele não tem altura para enquadramento. Não tem altura para enquadramento. Iluminação péssima. Péssima, tu não vê. Pelo menos pra televisão, péssima. Pra televisão tava péssima, obviamente a gente não tava lá. E aí veio a entrega do jogo. O Atlético jogou uma partida para tomar 3-0. Essa que é a verdade. Muito fraco. Né? O melhor em campo foi o goleiro Jean e o Inter não teve chance. Por quê? Porque ele pegou um pênalti e um lance no final do jogo só. O Inter, o que foi visto no sábado à noite, foi uma das coisas mais preocupantes que eu vi, porque antes o Inter perdia, quando o Inter perdia, vamos lá, o Inter perdeu pro Goiás, tá? 1-0, com 10, depois que o cara foi expulso a 1 minuto e meio de jogo. Foi jogo de 11 contra 10 contra o Goiás. O Inter jogou mal contra o Goiás, mas não era uma bagunça tática. Jogou mal, não conseguiu furar bloqueio. Tava meio aéreo, tava sem definição, tava meio fraco das ideias, mas não tava uma bagunça tática. O Inter não consegue ganhar do Goiás, mas não tem um sujeito que cobra um escanteio aos 45, ali é 42 do segundo, do escanteio pra fora do estádio. O Inter joga contra o Goiás, perde, mas o Goiás não entrega uma bola com o sujeito escorregando, deixando mano a mano aos 45 do segundo e tu perde por uma defesa do goleiro. E o Goiás não jogou tão mal contra o Atlético Goianiense ontem. Parece isso ainda, o Goiás se defendeu com competência naquele jogo. O que teve foi um jogo aberto, o Atlético anteontem nem se defendeu. E o Inter não conseguiu aproveitar rigorosamente nada. E me parece que o Inter não sabe o que está fazendo. A gente já teve de modelo o modelo do Cudê no primeiro jogo. Contra o América, no Beira-Rio. Tivemos um modelo de... contra o Santos. Contra o Santos foi um 4-4-2 em linha, eu acho. Boa parte do jogo. Ou foi um 4-1-3-2 e depois ele se alinha no 4-4-2. Tivemos o jogo contra o América, que foi um 4-2-3-1. Tivemos um jogo contra o Fluminense, que foi um 4-3-3, aquilo, com tripé no meio de campo e 2 ponteiros. E tivemos o 4-4-2 no Losango, do sábado à noite. Contra o Santos, o meio campo foi Dourado, Edenilson, Maurício e Marcos Guilherme, com Galhardo e Abel. Mas o Edenilson se alinhava muito ao Dourado nisso. Era um 4-1-3-2 disfarçado de 4-4-2, porque o Edenilson não estava muito à frente, não. Que eu lembro do jogo. Assim. Eu quero fazer uma pergunta para ti, Guima. O que teve de esquema no jogo? Seguinte, ó. A cobrança de escanteio é daquele jeito. O cara é ruim ou ele está desconcentrado? O que é que acontece? Como é que se define uma cobrança daquelas? Eu acho que só... Depende, se fosse assim, tu disse, o Messi fez aquela cobrança, eu ia dizer pura desconcentração. É uma soma de fatores. Mas o Leandro Fernandes é ruim o jogo ali, Horácio. E aí a indicação do Cudê, é ruim o jogo ali. Orestes, o escanteio do cara não apareceu no quadro aberto da câmera, meu. Aberto e alongado. Eu vi que tu falou isso, eu tava ouvindo. Ele bateu o escanteio, a bola desapareceu e não voltou mais. Ou o cara tava calhando as coisas, mas não vou acreditar isso a respeito do jogador profissional. No último sábado,
Foi a pior atuação do Inter desde 2016. Não vou lembrar exatamente um jogo para comparar, mas... Eu falo de Inter e América, o pessoal lembra de Inter e Paraná. Pode ser. Inter e Paraná em 2017. Pela Série B. Não, 16. Inter pela Série B, pela Série B eu acho que é 1-0 gol do Camilo, não é? Gol de falta. É um... Não, porque os dois caíram juntos. Bom, eu não vou lembrar agora, mas enfim. Foi um péssimo jogo do Inter, com certeza. De 2018 pra cá, o Inter não jogava tão mal. E eu procurei alguns vídeos do Inter do Zé Ricardo. Alguns melhores momentos, porque eu lembro de 3 atuações muito ruins do Inter com o Zé Ricardo. Derrota pro Ceará 2-0 em Fortaleza. Derrota pro Goiás no Beira-Rio 2-1. E empate com o Atlético Paranaense 1-1 no Beira-Rio. Uma semelhança me chamou a atenção no jogo contra o Goiás, que o Inter leva gol do Rafael Moura numa falha gigantesca do Lomba naquela oportunidade, depois aquele gol que o Michael humilha o Heitor e o Wendel e na saída do Lomba faz o gol. A defesa do Inter contra o Goiás era Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel. Exatamente a mesma defesa que iniciou contra o Atlético Goianiense. O Inter, com esses jogadores, e eu falei isso na semana passada, com esses jogadores precisa de um coletivo. Precisa ser um time bem treinado. Com o Odair, era um time bem treinado. Os jogadores ficavam potencializados e o Inter se tornava um time competitivo. Com o Kudê, a mesma coisa. Time bem treinado, com ideias diferentes, ideias um pouco mais ofensivas. Nós sabemos as diferenças entre Odair e Kudê, mas era um time bem treinado, um time bem organizado. Jogadores potencializados, time competitivo, a gente via resultado no jogo do Inter. Quando não se tem organização e quando o coletivo rui, quando o coletivo racha, a gente vê um pacote de nada. A gente vê um conjunto vazio. Porque não tem um jogador decisivo no Inter. Pegando o Grêmio como exemplo, quando o Grêmio estava mal coletivamente, quando o time não estava bem, o Everton Cebolinha pegava a bola e resolvia. O PP pegava a bola e resolvia. Jeromel e Kahneman mandavam segurança lá atrás. E o Inter não tem isso. O Inter tem jogadores que são potencializados sempre pelo coletivo. Ou seja, quando o Inter fecha um time, ele se torna no máximo um time competitivo. O Grêmio, quando fecha um coletivo, quando entrosa, o Grêmio se torna um time para ser campeão. Porque além de um coletivo, além de um time competitivo, o Grêmio tem jogadores decisivos. O Inter não tem mais um Alex, o Inter não tem um Nilmar, o Inter não tem um cara que puxa a responsabilidade e decide o jogo. Contra o Goianiense... Mas até alguns dias atrás tinha, Bruno. Tinha, porque... Tinha, sabe por quê? Até alguns dias atrás tinha. Sabe por quê? Porque o time... Era um coletivo, o time era bem trabalhado, era bem treinado. O Abel, em 5 jogos, destruiu o que o Kudê fez de bom e tá tentando inventar moda, ou tá tentando buscar soluções e não tá conseguindo, e não vai achar. Tem uma coisa pior do que inventar moda. E eu acho que é isso, tá? É pior que inventar moda. Ele não sabe o que fazer. Eu acho que é pior. Não sabe o que fazer. Primeiro, a complexidade do modelo do Kudê. Infelizmente, eu tô chegando nessa Comissão técnica do Abel, gente. Então vamos trocar para a comissão técnica do Abel. A gente coloca o Abel porque ele lidera a comissão técnica, mas é a comissão técnica. E lembrando que Inter contratou um profissional para ser auxiliar técnico, né? O Osmar Loss. Tá aí o Osmar Loss. O Osmar Loss tá trabalhando junto com o Leomir. Comissão técnica do Abel, tá? Realmente, vamos tirar o Abel dessa, que o Abel tá doente e não tem o que fazer. Foi uma fatalidade, enfim. Vamos para a comissão técnica, tá? Osmar Loss e Leomir. Me parece que o Inter tá trabalhando em tentativa e erro. Não foi o que aconteceu com o Botafogo? Desculpe só para... Não, o Botafogo é uma coisa à parte. A gente não pode comparar o Inter com o Botafogo. Primeiro, o Botafogo não tem o Botafogo não tem liderança, não tinha liderança. O Botafogo nunca lutou pela parte de cima. O Botafogo não tinha esse elenco. O Botafogo não tinha... Não tinha... O Botafogo não tinha distorção do que era um trabalho bom pelos jogadores ou pelo treinador. Aliás, eu acho que o trabalho do Botafogo era um bom trabalho com aquilo que tinha, e mesmo com aquilo que tinha com o melhor trabalho possível, é um time para lutar para não cair. Só para propor o recorte, então, porque eu disse assim, não seria o caso do... O Botafogo contratou o Ramon Dias. O Ramon Dias foi a Assunção, no Paraguai, fez uma cirurgia, se descobriu que a doença dele era um pouco mais grave do que se imaginava quando ele foi para a mesa de cirurgia. E o filho dele ficou treinando o Botafogo, treinou 3 jogos e não conseguiu resultado nenhum. Aí romperam o contrato com o pai dele, porque ele não conseguiu dar resultado por conta de precisar mais tempo para tratar a questão de saúde. Oficial, o Botafogo disse que não podia mais esperar, porque o
o contratado não foi o filho do Ramon Dias, sim. foi o Ramon Dias. E os resultados também estavam... E por conta de problemas de saúde, o Ramon Dias não assumiu o Botafogo demitiu o Ramon Dias. Nesse ponto, essencialmente, nesse ponto que eu quis fazer assim uma certa relação com o caso do Inter. O Abel assumiu, chegou, ficou doente e tá fora. E a comissão dele tá trabalhando. Mas sim, a diferença do processo do Botafogo e do Inter, ela é latente, é visível. Desde que o Abel chegou, eu fiquei muito preocupado com as declarações. Não conhecia o Inter nome do contratou jogador. Um técnico. Não sabia o nome. Eu não digo que o Abel estava ou está desatualizado das ideias de jogo. Ele não tinha informações sobre o Inter. Eu nem sei se o Abel estava assistindo o Campeonato Brasileiro, sinceramente. Ele não viu o Inter e Flamengo, cara. Ele não viu o Inter e Flamengo, Qualquer fã exatamente. de futebol. E, gente, isso não é culpa do Abel. Mas a partir do momento que ele assume o Inter, ele passa a se tornar responsável pelo time. Exato. E desde que ele assumiu, no caso, o time desabou. O Inter perdeu tudo que tinha. Hoje, eu posso afirmar aqui, pelo que eu vi contra o Goianiense, o Inter não tem uma jogada. O Inter é frágil defensivamente. E outra coisa que acontece há bastante tempo com esse grupo de jogadores. Algumas peças foram trocadas, alguns jogadores do ano passado saíram e outros chegaram, mas existem ali uns jogadores que estão há alguns anos no Inter. A parte mental desse grupo é preocupante. O Inter se abala muito fácil mentalmente. É um time que psicologicamente falha. No caso de um revés, um desastre diante do Boca, vocês acham que pode haver um acordo aí, uma saída antecipada do Abel? O UOL publicou isso, o Marinho Saldanha foi o repórter que fez a matéria, dizendo que já teria havido uma conversação entre o Abel e a direção do Inter para a hipótese de um tropeço diante do Boca e o de uma eliminação, de eventualmente até cancelar. Eu não sei. Mas o Cristiano Silva já tinha tratado, né? Nós já tratávamos dessa preocupação por parte do Internacional, né? Não duvido. Só que a questão é, quem vai trazer? Quem fica no lugar? Vai conseguir melhorar nesse período? Não, mas tem que mudar. Claro que sim, tem que mudar, mas a gente faz aquela projeção. Quem será a pessoa, então, para tentar reerguer essa situação ou tentar mudar? E eu falo que o emocional, ele vem bastante abalado desde toda a situação com o Cudê. A gente trata esse final de ciclo que foi bastante antecipado, bastante traumático, mas o elenco também recebe, se a gente como comentarista, se o torcedor já fica surpreso com essas declarações do Abel, imagina o subordinado, né? A pessoa que tá lá recebendo as ordens de uma pessoa que fala, olha, eu não sabia, não conhecia, não sei direito o que fazer. Bom, tu como uma pessoa que precisa dessa orientação, como é que você vai se sentir nessa relação, não é mesmo? O que me chamou a atenção foi que teve um jogador que eu vinha sempre elogiando muito. Eu não sei se ele estava muito solto, muito com campo, muito projetado dentro do campo do adversário, porque o bom dele parece ser quando ele vem de trás, que não jogou nada, e ele é um jogador que tem boa técnica. O Johnny, foi uma decepção a atuação dele contra mas aí é que tá, avaliar individualmente agora é muito complicado. Porque não tem time, não tem estrutura. O Johnny estava perdido numa função completamente. O Johnny nunca fez aquela função, nunca Qual fez. foi a nota do Johnny na cotação? A minha, sei lá, 1,5. 1,5. Mas eu fiz uma. É que assim, ó, a cotação. Foi exagerada, claro, mas. Com razão. A cotação, ela é uma. A minha cotação hoje não é uma. Eu não tenho mais um critério assim. Antes eu tinha critério super técnico, né? Tinha uma época que eu vi o número de passes dados. Fazer uma ponderação, assistência, tinha gol da Galo. Eu acho que o contexto do jogo tem que ser levado em consideração. Eu tô puxando o contexto, tá? O contexto do jogo é de baixar o jogo. Por exemplo, o jogo foi nota 2, cara. O jogo foi nota 2. Eu dei a nota pro Atlético, depois, a nota do Inter é 1,5, a nota do Atlético é 1,5 também. Essa é a nota do Atlético. Não, o Atlético Goianiense, com um homem a mais, não teve nenhum poder para pressionar um Inter desorganizado. Dois times... Não, que é o centroavante do Atlético. O Atlético deu um pênalti pro Inter ainda. E aí vem outra coisa, o Galhardo tá 5 jogos sem marcar, o Galhardo foi despotencializado, porque não existe mais coletivo, não existe mais time. Campo, cara. Tem duas coisas aí. Tem outro detalhe, mental. Tem duas coisas aí. Tem duas coisas, tá? Tem o mental, confiança, o Inter tá jogando sem prazer, o D'Alessandro falou que gostaria de ter sido mais aproveitado pelo Cudê, mas quando ele tem entrado, ele não tem jogado bem. Não, e vou dizer outra. Ele não tem feito por merecer uma posição titular. Vamos deixar de lado a idolatria do D'Alessandro. Qualquer outro jogador que anuncia que vai embora em dezembro não jogaria mais. O Inter em novembro, pensando em título, deixa de lado. Escala o D'Alessandro, sendo que o cara vai embora em dezembro. Mas tu não deixa de lado, não tem como deixar de lado. O D'Alessandro, ele não tá conseguindo jogar bem.
A gente tem que falar a real aqui. Mas o que vale pra ele não vale pros outros. O que vale pros outros não vale pra ele? Não, ele tem um peso diferente. Se a estrutura tá desorganizada. Não vale, eu acho que vale pro D'Alessandro. Eu acho que vale, até ali. Tem um agravante, ele vai embora em dezembro. O problema é que o D'Alessandro entra no time muito por biografia, por aquilo que ele potencialmente pode fazer e não por aquilo que ele tem feito. Ele não tem feito, tá? Mas ele é só um reflexo das ideias que representa o Internacional, porque a ideia do Abel, pra dar um carinho pro torcedor, a ideia de escalar o D'Alessandro como titular, a ideia de fazer um carinho no torcedor, mas gente, nada se vive do passado, a gente coloca, sim, tem uma história muito bonita, sim, merece todos os aplausos, só que dentro de uma estruturação e de um momento complicadíssimo, não é a solução e claramente não tá dando resultado. A gente fala, eu lamento, eu gosto muito da postura do D'Alessandro, é um líder e vejo também que a responsabilidade de faltar um líder, chegar a dezembro sem ninguém no vestiário para comandar, como é que fica? Tu acha que os jogadores também já não estão projetando isso? O problema é que tu falou, assim, ó, Ana, a ideia é fazer um carinho no torcedor. A entrevista do Alexandre Chaves Barcelos no final do jogo e tudo que o Internacional tem feito em termos de fazer carinho no torcedor são só coisas do passado. E o Inter entrou de novo num ambiente muito perigoso e aí eu quero fazer o link com a eleição, tá? A gente tá diante da eleição mais suja que o Internacional já viveu na sua história. Suja, onde nada é transparente, onde tudo que parece golpe pode daqui a pouco não ser golpe, onde não parece golpe pode ser golpe. Onde um tá puxando o tapete do outro na base do... não tem, sei lá, sem qualquer escrúpulo, sem qualquer tipo de escrúpulo. O departamento de futebol, a comissão técnica que formaram uma unidade para chegar a uma liderança de brasileiros sem ter um dos 5 melhores grupos do Brasil. O grupo do Inter é pior que o do Flamengo, que o do Palmeiras, que o do Grêmio, que do São Paulo e que do Atlético Mineiro. Tá, ou seja, é o sexto, não é top 5, chegou a liderança. Sexto, sétimo grupo do país. É por aí, tá? Melhor que Santos, Fluminense. Melhor que os cariocas, ok, mas não é melhor que o Flamengo e por aí vai. Eu acho que é o sexto até, vamos deixar de boas, assim como o sexto. Esse grupo, ele chegou à liderança, desbancando um time treinado por Jorge Sampaoli, um time que ganhou tudo no ano passado e perdeu poucos jogadores, que foi o Flamengo, e um time que a Crefisa investiu com peso, que é o Palmeiras. E um time que tem jogadores como, por exemplo, Daniel Alves, que é um jogador de Copa do Mundo, embora não tenha ido na última, Luiz Magno. Mas times fortes. E o Inter desbancou esses times fortes. Como que o Inter chegou à liderança do brasileiro? A gente tem a resposta. A resposta todo mundo tem. Eu queria que a direção respondesse isso. Como o Inter chegou à liderança do brasileiro? Quem são os responsáveis? Porque a gente fala de responsabilidade sempre pelo lado negativo, mas vamos falar pelo lado positivo. Quem são os responsáveis por terem levado o Inter à liderança do Campeonato Brasileiro, ter um encontro contra um time de Série B? O Inter deu sorte no sorteio da Copa do Brasil, gente. Deu sorte e não aproveitou isso. Com grandes chances. Com todo respeito ao América. Com todo respeito ao América. Deu sorte no sorteio da Copa do Brasil. Na Libertadores nem tanto. Mas vamos lá. O enfrentamento hoje contra o Boca e joga depois de amanhã, vão combinar que tem uma perspectiva muito pior do que se o Inter pegasse o Boca um mês atrás. Com certeza. Então, quem foram os responsáveis por levar lá em cima? Vamos lá, Rodrigo Caetano, Eduardo Cudê, Alessandro Barcelos, Marcelo Medeiros e jogadores, eu vou aceitar isso. Quem foram os responsáveis por tirar o Inter da liderança e deixar nessa crise? Essa é a questão. Quem constrói, destrói. E destruiu por ego, por busca por poder, por umbigo, por aliança, conchavo, por tudo isso. Então, o momento em que o Inter está é um momento em que o Inter se auto-sabotou, se autodestruiu e pegou uma coisa que era ao menos promissora, e tocou pra baixo porque, ele dizia que o grupo é curto, não pode dizer que o grupo é curto. Ele botava o Musto. Aliás, o Abel colocou o Musto. Leomir terminou com Lusto e Lindoso, não. Com Musto e Lindoso. Lindoso pendurado. Lindoso ali. Musto e Lindoso, o jogo que ele precisava atacar. Mas o Zé Gabriel, no lugar do Moledo. O Moledo fez uma partida horrível, só deu butinada, foi expulso. O ouvinte de Canguçu, Marcelo, diz assim: bom dia. Pessoal, eu acho que o Inter de setembro pra cá caiu muito.
Parou aquele toque lento entre volante, zagueiro e lateral e ficou muito chato de assistir. O Inter perdeu peças ofensivas e não conseguiu repor. A partir daí parou de criar. O time só fez alguns gols com roubadas de bola a partir da pressão imposta pelo Cudê. Nada mais, é o que diz o Marcelo de Canguçu. Com esse recado a gente vai para o intervalo, são 11 horas, 11 da manhã, final de manhã, 11h33 e nós estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba em nome do Banco Banrisul. A gente saiu para o intervalo, interrompemos, estávamos falando sobre a eleição do Inter, porque se definiu, o Bruno já lembrava lá no começo, dia 15 tem o retorno, né? 15 de dezembro. Que aí é um processo aberto, que se faz por internet, por sócio. Tudo. O Inter ainda não divulgou o número exato, mas aproximadamente 70 mil sócios estão aptos. Isso é um belo de um número, né? É, aproximadamente. Ele ainda não oficializou. O Inter tem em torno de 5 milhões de colorados. 70 mil é um número bem representativo da vontade do torcedor do Inter, né? Não sei se foi na eleição do Vasco, na eleição do Botafogo recentemente, que 3, 4 mil pessoas votaram. Comparando com outro clube grande de Série A, realmente 70 mil sócios é um número representativo. O Carlos fez uma série de observações a respeito de um festival de rasteiras e bola nas costas. Eu vou citar um tweet que eu vi aqui, até colocado na rede social pelo Guilherme Borba, tá? Que pega um recorte que eu vou ler pra vocês aqui. O ano é 2016. Tá bom, vamos lá. Quando Fernando Carvalho, Ibsen Pinheiro e Celso Roth comandam o Newton Drummond, formam a SWAT. Após o convite, o novo vice de futebol e o presidente Vitório Pífero começaram a trabalhar. Demitiram Paulo Roberto Falcão, que nunca contou com a simpatia de Carvalho como técnico. Chamaram conselheiros de oposição, entre eles o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Aquino Flores de Camargo, e contrataram Celso Roth, que já teve outras 4 passagens com o agasalho do Internacional. Como não tem aqui qual o veículo que... Eu até sei qual é o veículo pela fonte da letra. É Gazeta Esportiva. Ah, eu achei que fosse outro. Gazeta Esportiva, tá aqui, gazetesportiva.com, obrigado. Repito, a SWAT chamou José Aquino Flores de Camargo para tentar fazer ali uma espécie de pacto, coalizão, que é como sempre o Internacional agiu ao longo e como sempre os grandes clubes brasileiros agem. Hoje no Agora, falei de novo sobre aquele lance de dirigente, né? O que eu acho que um dirigente tem que ser? Acho que o dirigente tem que ser um elo institucional, mais do que um executor, pois eu acho que as coisas que ele precisa executar ele não conhece. Eu vejo isso historicamente ser absolutamente contrariado. No Internacional, o executivo, ele muitas vezes foi o cara que era parceiro da direção. A direção sempre centralizou isso num pacto entre conselheiros e num pacto entre homens que faziam parte de determinadas chapas, grupos, provocando falsas coalizões, falsos pactos, pactos de ocasião, pactos que sempre estavam relacionados ao poder. E nisso o José Aquino Flores de Camargo sempre esteve presente. De ausente ele não pode ser chamado. Ele sempre esteve presente. Inclusive lembro dele em algumas gestões, como por exemplo do Paulo Rogério Amoretti, lá atrás, e acho que até que do Pedro Paulo Zaca, porque esse nome há muito tempo está dentro das coisas do Esporte Clube Internacional. Também coloquei aqui, e eu decidi que é melhor falar do que não falar, né? Também coloquei aqui há um tempo atrás, melhor falar do que não falar, baita frase essa. Há um tempo atrás, que a máquina do clube, da qual o José Aquino Flores de Camargo sempre teve presente, ele não é um conselheiro de oposição. Para mim, ele pode ser classificado sobre outra coisa, mas ele não é, para mim, um candidato de oposição. Também não acho que o Alessandro Barcelos seja, eu acho que o Inter hoje não tem uma oposição clara, assim, de verdade, atuante. Da mesma forma que ele sempre esteve no poder, as pessoas que hoje estão com ele também sempre estiveram. Mas ser oposição não é mais importante do que ter boas ideias. Aí, né? É que tá, eu vou chegar no final. Eu não vi nenhuma ideia boa. Algumas ideias até são ok, né? Mas são ideias meio assim,
que eu teria, assim, me monta um plano pro clube, ok, vamos valorizar a base, trabalhar com informatização, forçar o marketing, blá, blá, blá. O que me preocupa mais é que esse uso, de novo daquilo que são os caras, os ex-jogadores, os sócios do interior, o serviço que foi feito para dar ao sócio do interior uma ideia de que ele está dentro do clube, isso aí vai ser usado. Não sei se é a ideia do candidato, mas isso vai ser usado de novo. E por outro lado, a gente também tem o vice-futebol que montou o trabalho com o Cudê e que também não conseguiu seguir por uma disputa de poder. Então eu nessa vou atirar para tudo que é lado, porque eu não tenho como acreditar que isso não interferiu no clube e que isso não é responsabilidade desses homens que também estão se candidatando. Eu sou um pouco conservador nessa visão sobre as coisas, mas eu busco referenciais históricos para assentar na minha fala. O Grêmio vivia um processo de dificuldades imensas de natureza econômica, com carências de toda a ordem. Aí começou a se obrigar a fazer improvisações, implantar modelos que fossem, por assim dizer, novidades em relação aos tradicionais modelos. O Filipão não deu certo e o Grêmio fez a opção pelo técnico iniciante, em começo de carreira, Roger. Eu contesto um pouco a frase Filipão não deu certo. E bem, o Filipão tem sua importância. Sim, mas ele rachou o grupo, ele não se dava com os mais jovens, ele queria lidar com jogadores maduros e o Grêmio não tinha dinheiro para trazer jogadores maduros e os maduros que estavam aí não eram bons e eles foram dispensados e emergiu uma geração de jovens jogadores e o Grêmio disse, opa, lidar com os jovens faz bem, dá dinheiro e resultado dentro de campo. E se apegou nesse modelo. Quem é que patrocinou isso? Quem é que avalizou isso? Quem é que conduziu isso? Esse atual presidente, o Romildo Bolzan. E como é que ele conseguiu fazer isso? Ele pacificou as relações políticas do clube e deu respaldo para a comissão técnica. O Roger fez um trabalho inicial que tinha lá os seus resultados, mas que não tinha títulos, e ele tirou o Roger e colocou o Renato, que se duvidava que Renato pudesse melhorar o trabalho do Roger, mas ele deu suporte e o Renato foi evoluindo, foi conquistando, foi ganhando, e o ciclo do Renato hoje é um referencial na história do clube. 13 jogos sem perder. No sentido amplo, ele é o técnico com mais número de jogos comandando a equipe, longevo no seu ciclo atual. Aliás, e o trabalho do Grêmio está dando certo graças a este modelo de harmonização, de pacificação com competência gerencial. O Grêmio fechou com superávit, vende jogadores a cada temporada. Qual é o nome que tu associa a tudo isso? A capacidade administrativa. Que concordo contigo. Mas também tem uma outra coisa também, né? Profissionalismo. Sim, o presidente deu condições para que os profissionais trabalhassem em paz. Ele deu estabilidade para os profissionais. Perfeito, mas não é só isso, tá? É o sistema. O sistema do Grêmio, que já foi muito nocivo também, já foi. Sim, e nada impede que volte em algum momento a ser terrível também, caótico, né? Porque mas o sistema do Grêmio, ele permitiu determinadas coisas que o sistema do Inter não. Eu vou voltar ao início de 2016, o final de 2015, sei lá. Qual foi o grito que a torcida... Oi, Horácio. Só para dizer, mas o resultados de campo também não influenciaram nisso aí, não? Eu acho que é uma coisa que vem mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É consequência. Exatamente. Assim como o Celta foi consequência. Aliás, o Cudê ganhou do Granada 2 jogos, uma vitória, uma derrota pro Sevilha, né, que não. Celta é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento no Campeonato Espanhol, que aliás, o líder do Campeonato Espanhol é a Real Sociedad. Barcelona é o 7º, Real Madrid é o 4º. Exatamente. Fechei parênteses. Bom time do Real Sociedad. Dá pra tentar. Como é que é o nome? Campeão 83. Como é que é? A Real foi campeão 83, 84, se não me engano. Foi campeão nos anos 80. Mas então... No mesmo período que o Bilbao ali. O campo eu acho que é consequência. O campo é pura consequência disso. O Grêmio é rebaixado por consequência do que acontecia fora de campo lá em 2004. Final de 95, final de 2015, perdão. Qual foi o grito ou início de 2016, não lembro quando é que foi isso. Qual foi o grito que ecoou quando o Vitório Pífero foi eleito presidente do Inter?
Final de 14, início de 15. Final de 14, início de 15, isso. O campeão voltou. O campeão voltou. Sabe qual era o projeto do Vitório Pífero? Ninguém sabia. Sabe por que o Abel Braga foi contratado? Passado. Sabe por que o Vitório Pífero foi eleito? Passado. Sabe por que o D'Alessandro ainda se pede ele no time? Passado. Sabe por que o Fernando Carvalho formou a SWAT junto com o Ibsen Pinheiro? Passado. Enquanto o Inter não viver de presente e não tiver perspectiva para o futuro e ficar enxergando no passado, como eu vejo em dirigentes históricos, como o Dr. José Aquino Flores de Camargo, o Inter vai ficar para trás. O Romildo não era passado no Grêmio. O Romildo não era passado. E muito cuidado, tá? Porque vem aí 2021. Vem aí 2021. E 2021 tá muito parecido com 2016. Interessante que a gente já fala do Inter para 2021. Eu reafirmo o que disse no vestiário no último sábado, no início do programa de hoje. Faltam 8 pontos para o Inter cumprir o seu objetivo na temporada, porque eu não acredito no Inter na Libertadores e não acredito mais em título no Campeonato Brasileiro, e vaga na Libertadores é um lucro daqueles, por tudo que nós já explanamos aqui. Curiosamente, do outro lado, o Grêmio segue vivíssimo em todas as competições, inclusive no Campeonato Brasileiro. E hoje tem jogo atrasado da 6ª rodada contra o Goiás. Atenção para o horário, 6 da tarde, 18 horas na Arena, tem Grêmio e Goiás. E eu vejo a tabela de classificação aqui. O Grêmio vencendo vai a 37, pode ficar 5 pontos atrás do líder Atlético Mineiro com um jogo a menos. Que seria, ou melhor dizendo, que será, contra o Flamengo, válido pela 23ª rodada em Porto Alegre, na Arena. O Grêmio tá vivo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá vivo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá vivo na Copa do Brasil. Podemos ter uma inversão de posições, então, entre Grêmio e Inter? Não, como é que é? Não pode. Pelo número de vitórias, o Inter tem 10 vitórias, o Grêmio tem 8. O Grêmio, vencendo o Goiás, o que é a tendência, vai a 37, empata em pontos com Santos, Palmeiras e Inter, mas fica atrás no número de vitórias. Que é o primeiro dos critérios, antes inclusive do saldo. Pontos, e o segundo critério é a vitória. Então o Grêmio pode igualar o Inter, igualar Palmeiras, igualar Santos e ficar apenas 5 pontos atrás do Atlético Mineiro, faltando muito campeonato pela frente, sendo que ainda tem confronto direto entre Grêmio e Atlético na Arena. Ô Bruno, deixa eu falar sobre parte tática, uma coisinha, tá? O Marinho Saldanha, nosso colega do UOL, posta aqui no seu Twitter uma imagem de uma saída de 3 do Celta ontem, que foi o início da jogada do segundo gol do Celta. Eu tô completamente... Vai me dizer que o cara da direita é o Zé Gabriel, da esquerda é o Cuesta e o cara por dentro é o Lindoso. Dá uma olhada nessa imagem aqui, é exatamente a mesma coisa, é igual. Nossa, é o que ele fazia no Inter, laterais espetados, os caras jogando por dentro. Os dois zagueiros, o volante recua. Tem o Musto aqui também na Sim, foto. O primeiro volante aqui é o Musto. É impressionante, porque, com todo respeito, tá? Não tem nenhuma comparação taticamente do que o que tá acontecendo agora do que era antes. Não sou... os caras vão chamar de viúva, tem que olhar pra frente. Sei que tem muita gente. Oi, não adianta mais chorar pelo cu, tem que olhar pra frente. Tá, o que vocês estão olhando pra frente? O que vocês estão olhando pra frente? Essa é a pergunta. Como vocês estão olhando? Tem o Inter e Boca agora. Como o Inter vai ganhar do Boca, eu não faço a menor ideia. Eu diria que é... Eu te dou a solução. Eu diria que é 90% de chance de não acontecer. Não é a solução, mas é a única chance que tem. Ou uma das chances que tem. Superação só. Fechar a casinha. Fecha olha a casinha, só, faz um retrancão, joga por um 0-0 no Beira-Rio e fora de casa especula um gol fora. Beleza, concordo. Nesse tipo vou te fazer de uma pergunta. Dá pra fazer. Vou te fazer uma pergunta. Mata-mata, permite essas coisas. Tá, ok, tá o Leomir e o Osmar Loz aí, mas o Abel deve... Lembrando, algo que a gente não repercutiu e depois quero continuar falando de Grêmio, o Leomir deu uma declaração que pra mim foi uma das piores dos últimos tempos. Ele disse que o Inter... Razoável pra bom. Razoável pra bom. Não, tá de brincadeira. Brincadeira. Quando o Abel Braga conseguiu montar um time fechando a casinha? Na vida. Na vida. Nem contra o Barcelona fechou tanto a casinha. Não fechou. O Inter agrediu. Eu não lembro. Contra o São Paulo, que era um jogo pra fechar a casinha a full aqui, o jogo de volta da final da Libertadores, ele toma 2 gols, ele parte pra cima. O Inter agrediu o Barcelona? O Inter não agrediu, tá? Mas o Inter não jogou retrancado contra o Barcelona. Uma retranca. Não foi um Liverpool São Paulo. Não, o Inter estudou o Barcelona e fez um jogo de neutralização do Barcelona. Concordo, mas não retranca, não no campo defensivo.
Mas aquele time era bem competente, aquele time do Inter. Tinha Sem bons dúvida. jogadores. Mas aí... Não dá pra comparar com esse de agora. Não dá. A pergunta aquele time tinha 3, 4, 5 jogadores decisivos. Não tem ninguém pra amarrar a chuteira do Yarley nesse time do Inter. Nenhum, concordo contigo. E acho que a base de comparação não tem que ser essa. Mas a pergunta é quando o Inter, tendo um time inferior, conseguiu fechar a casinha contra um adversário superior. Desculpa, o Inter já conseguiu fazer isso. Quando o Abel Braga, independente do Inter, na vida dele, jogou pra fechar a casinha. Não é o modelo do Abel. O Abel é um modelo mais espaçado, que tem preocupação com defesa estática, mas não propriamente retranca. E esse é um problema do Inter, porque o Inter perdeu a compactação e ainda não encontrou uma nova fórmula. O modelo do Abel é espaçado, ofensivo e dá liberdade pro jogador criar. O problema do Inter desentrosou, o time desencaixou e o que vai acontecer? Aparentemente tem mais coisas. Individualmente o time cai. Aparentemente tem mais coisas. O Galhardo, por exemplo, quando ele erra pênalti 2 vezes, parece que há um processo ou de pressão afetando a concentração ou de um desequilíbrio do emocional. O Galhardo me parece nos pênaltis questão emocional. Muito mais no jogo do Goianiense. Contra o América Mineiro ele pega mal na bola, bate mal. O que foi, Magno? Me parece que... Não, o Galhardo me parece o cara que mais sentiu a saída do Cudê. Isso pra mim é muito latente. Muito latente. Nos pênaltis, pra mim é questão emocional. Ele não sente a saída do Cudê, ele sente a mudança de modelo. Durante os 90 minutos é questão de desencaixe de jogo. O Galhardo, como disse o Guimarães, está perdido. O Galhardo não sabe se é atacante, não sabe se é meia, não sabe se é segundo atacante. O Johnny não sabe se é primeiro volante, se é jogador, se é meia direita num losango. O único cara que tentou alguma coisa, que tava tentando. O único cara que tentou fazer alguma coisa foi o Patrick. No primeiro tempo. Por personalidade, do tipo, é isso, tá, vou tentar, deixa pra mim aqui, vou tentar fazer alguma coisa só. O jogador, o Wendel tem muita dificuldade o Wendel é um jogador sem força, tá? Um jogador mole. O Heitor, coitado, cara, o Heitor tava jogando bem. O menino tava jogando bem, agora voltou a ser aquele Heitor que não fazia nada antes. O Rodrigo Moledo, que todo mundo pedia, e eu também, acho que é bom zagueiro, só deu butinado o jogo todo. O Cuesta não se sentiu confiante pra fazer nem aquelas arrancadas. Que ele faz um cruzamento em diagonal, né? Ele chega, ele apoia. E é um bom cruzamento, ele não fez uma vez. E tinha liberdade pra fazer isso, não se sentiu à vontade. O Johnny, coitado do Johnny, cara, nenhuma punção. O Lindoso, eu acho o Lindoso jogador que faz esforço pra jogar bola. Faz esforço pra jogar. O Lindoso mira pra passar. Quem mira pra passar é um jogador assim que tem. Não, mas sabe? Aí a gente vai voltar nesse redemoinho. Yuri Alberto, coitado, não ganhou uma também. Analisar agora tem uma coisa... individualmente é complicado, porque não tem. O time desorganizou, o time tá bagunçado, então os caras vão jogar mal, consequentemente. O que a gente pode fazer uma análise maior em relação ao grupo do Inter. Analisando o grupo, analisando as peças, é um time insuficiente para conquistar títulos. O Zé Aldo falou que não gostou do rendimento do Johnny. Claro, foi horrível. Ia gostar porque... Exato, mas ele rendia por quê? Porque o Cudê armava um esquema. Ele tinha um esquema, o Cudê. Então ali o menino jogava sabendo o que ia fazer. Nesse jogo aí ele não sabia o que estava fazendo em campo, não tinha orientação nenhuma. Ele buscava a bola na intermediária. E o Zé? Sim. Ô Zé, o Johnny em determinado momento do segundo tempo, o Johnny, quando ele pegou a bola. São 5 jogos com o Abel, pelo menos 3 esquemas táticos diferentes. Com 2, 3 dias pra treinar também. É muita alteração em pouco tempo. É muita alteração. O time desorganizou, o time desencaixou. E pra encaixar de novo é muito difícil. Pra construir um time, o Cudê levou tempo. O Cudê levou tempo pra construir um time sólido. Mas pra destruir é uma barbada. Em uma semana tu pega e destrói tudo. E quando for possível, eu gostaria de abordar o Grêmio. Nós temos agora o noticiário em seguida pra gente não iniciar e interromper. A gente vai então para a apresentação das notícias, depois retomamos o debate do nosso Ganhando o Jogo. Alguns, imagino que sejam participantes da chapa do Dr. Aquino, fazendo aqui uma defesa dele, então nós estamos fazendo... eu quero falar, antes do Grêmio, eu só quero falar sobre isso, sobre a galera que manda recado aí, pra mim especialmente. Tá, porque eu vou dar um recado para eles ali. Minha autonomia do discurso não vai ser condicionada. Ele dá uma informação aqui. Queria dizer tal coisa, tu disse tal coisa, eu disse tal coisa, eu vou continuar dizendo. Ele dá uma informação aqui. Ele diz que o vice-presidente da chapa do Aquino foi o presidente da comissão que destituiu o Pífero do conselho.
Diz que há uma notícia de que ele foi chamado, mas não há uma notícia de que ele tenha participado da SWAT. Então ele está querendo fazer aqui esclarecimentos. Não, todos eles querem fazer esclarecimentos. Eu não vou fazer nenhum esclarecimento de vocês, a não ser dos meus amigos, que são poucos dentro do... Considero poucos dentro desse tem o quê? 30 contexto. segundos, notícias vêm aí. Tá, rapidinho então, pra gente virar a página pro Grêmio depois. Dourado e Edenilson, dúvidas pra quarta-feira. Dourado, dores no joelho, Edenilson gripado. Vão ser reavaliados hoje. Rodinei e Cuesta suspensos pra quarta. A última fala minha a respeito do Inter, tá? Antes de passar pro Grêmio é a seguinte. Minha fala, tá? Respeito, dentro de uma democracia no clube de futebol, as intenções e as vontades das pessoas em se candidatarem. Tenho, evidentemente, meus juízos de valor a respeito das duas chapas, até porque eu não sou um desinformado, eu não sou um alienado. Por mais que eu ache chato esse processo e até esse assunto, eu me informo a respeito desse assunto e eu tenho aqui meu juízo de valor, perdão, a respeito das duas chapas, tá? Obviamente que eu tenho um juízo de valor mais positivo para uma do que para outra. Não vou falar no ar. Embora possa, não tem nada que me impeça disso. Nada, absolutamente nada que me impeça disso. De dizer o que eu prefiro, eu não vou dizer. Não sou sócio. Nunca fui sócio. Eu não vou ser sócio. Nem do Inter, nem do Grêmio. Eu fui sócio da Sojipa só. Tá? Então, a única agremiação que eu fui sócio foi a Sojipa. Não sou mais sócio. Não sou do Grêmio, não sou do Inter, não vou ser. Ao contrário do que foi colocado em rede social e muita gente acredita, eu tenho que me desmentir aqui, eu não faço parte daqueles que querem emprego em clube de futebol. Foi dito e muita gente jogou isso para nós aqui. Só de má fé, porque ou não te conhece. Todos 90% dos comunicadores quer emprego em clube. Eu não vou pedir emprego em rede social. Não vou. Não tenho vontade de trabalhar no clube, não tenho nenhuma ligação com o Internacional. Aliás, não tenho nenhuma ligação, e vocês não acreditam, mas é um problema de vocês, afetiva com o Internacional, nem com o Grêmio. Não tenho nenhuma ligação afetiva com nenhum dos dois. Não tenho. A minha ligação é profundamente racional com os dois, entendendo os dois como objeto de trabalho. Grêmio e Inter são o meu trabalho, eu ajo com profissionalismo com eles. Eu contrário, até uma vez. Então, só para encerrar, essa ligação afetiva ela não existe com nenhum clube, tá? Minhas ligações afetivas elas são muito restritas, até porque eu não sou de demonstrar, e eu não vou pedir emprego, eu não vou, então parem de dizer isso, que isso aí é de novo vocês utilizando a torcida contra a imprensa. Então eu não tenho por que falar de nenhum dos dois, e por mais que eles procurem, queria dizer que o projeto tal, queria dizer que tal coisa, né? Só recebo recado assim de que eu considero realmente meu amigo, assim, que considero com uma ligação um pouquinho maior do que a ligação deles como objeto. É só isso que eu queria deixar bem claro. Eu tenho só sobre isso um pezinho, não é a fala do Guimarães, mas é a minha. Certa vez um artista falou que ele era apaixonado pela beleza, pelo encantamento, pela capacidade de sedução, por alguma coisa de uma grande atriz. E ele disse assim: Vera Fischer? Tudo que eu não quero é chegar perto, porque eu não quero nunca quebrar esse encanto que eu tenho por ela. Eu quero eternamente vê-la do jeito que eu a vejo hoje. Tudo que eu não quero é ter qualquer envolvimento com os clubes para não quebrar o meu encanto. Vê-los na grandeza que eles têm, do lado de fora, do modo como os vejo hoje. Seja Inter, seja Grêmio. E o seu Jorge de Novo Hamburgo manda um recado pro Carlos. Zé Aldo, diz aí pro Carlos: nós, os ouvintes, não somos inimigos, e se discordamos das suas opiniões é porque nós lhe ouvimos e consideramos ele um excelente comentarista. Não é do ouvinte, sim. Seu Jorge. Desculpa se eu me fiz entender mal. Quando eu falei dos recados que chegam, não são recados dos ouvintes, tá? Que até volta e meia xingam, às vezes é duro, o Facebook não gosta de mim. Deve ser porque eu não participo mais da rede social. Às vezes é duro ler, mas ok, é do jogo. Mas esses recados não são dos ouvintes, tá, seu Jorge? São recados assim que chegam dos candidatos das chapas. Eu, com o maior respeito, ouço, ou leio, digo ok, relato no ar que foi mandado isso, mas não é com nenhum tipo de poder de convencimento sobre a minha pessoa, porque como eu não voto, eu não vou ter essa ligação que vocês têm. É só isso, tá bom? Um abraço, seu Jorge. Valeu, muito obrigado. Mas o que tu ia dizer? Que é melhor ficar distante? O ídolo é para ser idealizado, Zé. Não é para ser real. Era só esse o recado.
O Flávio pergunta se nós achamos que há risco de rebaixamento. Não, eu não vejo risco nenhum, querido. Não tem mesmo. O Inter tem 37 pontos, o número mágico é 44, 45 e o Inter tá ainda brigando na mas ponta de cima. Tem que voltar a jogar futebol, né, Zé? Não adianta a gente achar que não tem, concordo também, acho que não. Só que tem que voltar a jogar, tem que mostrar isso dentro de campo, né? Sim, São 5 jogos que a coisa não anda. Me lembra um pouco 2013. O Inter do Dunga, que foi líder, brigou na ponta de cima, aí caiu o Dunga. Aí o Inter tentou um treinador que eu não lembro quem. Aí promoveu o Klemer, aí chegou na última rodada. Não sei se era o Dorival, talvez o Abel, que o Abel veio em 14, não sei. Só sei que o Klemer foi promovido e eu lembro que na última rodada em Caxias, no estádio Centenário, o ano em que o Inter não teve o Beira-Rio à disposição, o Inter empatou com as reservas da Ponte por 0-0 e tinha uma combinação maluca lá que poderia rebaixar o Inter. O Inter somou 1 ponto e permaneceu na primeira divisão. Nós estamos na 23ª rodada, certo? Isso. Ainda nos restam 17 rodadas. Multiplicado por 3, o Inter só precisa 9 pontos. Não, gente, é até desrespeitoso com... 8. Tem 37, né? 45 é o número mágico. De qualquer maneira, convenhamos. Faltam 15 rodadas. Sim. 38? Tem 51 pontos a disputar ainda, né? Pra fazer 8. Acho que não se precise o Inter já lá. jogou a 23ª. O Inter já tem 23 Não jogos. se precise das últimas 5 rodadas para isso, né? Não, isso tu tem razão, Magno, mas não. Já no domingo com o Atlético Mineiro, vamos lá. Não, eu também acho que não vai cair, mas é importante. Soma 8 pontos. Garante. Não, acho que o Inter não cai porque tem muito time ruim. Tem. Por exemplo, Goiás e Botafogo, os times que já estão abri abraçados aqui a lá. classificação Curitiba aqui. também já está abraçado. Os nossos clubes têm grandeza, daqui a pouco reage. Aí é que tá. Não, eu não, aí é que tá. Eu não acredito nesse discurso, daqui a pouco reage. O problema não é esse. O nosso trabalho é melhor que o de muitos outros concorrentes. Não, atualmente não. Atualmente não. A estrutura dos nossos clubes, os nossos profissionais, Grêmio, sim. O trabalho feito no Grêmio é muito bom. A gente já viu isso, que o Inter é rebaixado uma vez, o Inter não vai cair. Com a estrutura, com tudo mais. O Inter não vai cair. Claro, eu também acho que não. Também creio que não. E vou dizer aqui, o Inter vai ser o 8º colocado, no mínimo. Eu vou dizer por quê, tá? Porque já tem um bloco bem desenhado do que cada um vai fazer. Até o Grêmio 8º é um bloco que vai lutar por até título em Libertadores. Distância de 8 pontos. Aí depois do Fortaleza... Pode, depois do Fortaleza ao... Cara... Do Fortaleza ao Curitiba, que é o segundo dentro da zona... Não, desculpa. Ao Vasco, o primeiro dentro da zona do rebaixamento, é o quem não cai. Quem é que vai lutar para não cair? Tem Botafogo e Goiás. Curitiba, Botafogo e Goiás. Esses aí estão virtualmente rebaixados, porque a distância também, já para a zona fora do rebaixamento, é de 5 pontos. A do Goiás já é de 9 pontos. 15 rodadas. O jogo de hoje, do Grêmio, olhando para a tabela e olhando para o momento dos times, a gente pensa, cara, é jogo para ganhar. É jogo pra somar 3 pontos, encurtar a diferença pro Galo e já pensar no Guarani do Paraguai na quinta-feira e já pensar na próxima rodada no fim de semana, tendo em vista que o confronto com o Guarani tá muito bem encaminhado. Mas esse é aquele confronto que parece fácil, mas pode se tornar difícil. Por alguns motivos. Por exemplo, conversando com nossos colegas que cobrem o dia a dia de Goiás, Atlético Goianiense, a gente fez a ponte para falar do jogo do Inter e para falar também do jogo do Grêmio, o Goiás meio que já entregou os pontos. O Goiás está colocando uma gurizada em campo. Tem 16 pontos até agora. E vai especular até o final do campeonato. Na rodada passada, nessa especulação aí com uma gurizada, com um trabalho com um técnico interino, ganhando o Palmeiras 1-0. Ele precisaria fazer 29 em 51. Não, o Goiás está virtualmente rebaixado, praticamente rebaixado. Isso é perigoso. Isso distensiona o ambiente, o Goiás vai utilizar uma gurizada e pode se tornar um jogo perigoso. Por que pode? Porque, às vezes, contra este tipo de adversário, o Grêmio comete aqueles erros do dia virou noite, meus jogadores entraram dormindo. Já aconteceu algumas vezes com o Grêmio. Nana Neném. Então o Grêmio tem que tomar cuidado para não entrar mole no jogo e perder pontos preciosos. Hoje, empate na Arena é péssimo resultado. O Grêmio tem que se manter vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que sim, é uma possibilidade, contra um adversário que todos nós sabemos que é muito frágil. Então não dá pra vacilar, não dá pra ter Nana Neném hoje. E se o Grêmio continuar jogando o que vem jogando,
Se o Grêmio entrar com seriedade, entrar concentrado, o Grêmio vai ganhar do Goiás. Será uma surpresa, não? Eu não sei se a Ana, o Magno, o Orestes concordam, mas eu não vejo possibilidade sequer de empate do Grêmio hoje. Seria um resultado, não vou falar zebra, porque é uma expressão desrespeitosa com o Goiás. O Goiás já ganhou da dupla Grenal muitas vezes, mas na realidade atual seria uma grande surpresa. Não, com certeza. Eu só tô colocando... Eu acredito, sim. Eu acredito o seguinte, o Grêmio realmente é favoritaço para o jogo de hoje. Inclusive, o Goiás pode botar esses meninos, etc e tal aí, mas pelo futebol que vem apresentando, principalmente da meia cancha para frente aí, o Grêmio vai fazer gols nesse jogo sem tranquilamente. Esforço. E vai conseguir. Sem esforço, o Grêmio vai ganhar. Magno, isso é isso que me preocupa, Magno. Sem esforço. Não existe sem esforço. É exatamente esse o ponto. Os caras estão brigando agora por titularidade. Por exemplo, o Maicon tá voltando, ele quer uma vaga no time. Quem tá no time quer permanecer. O Churin tá entrando, ele quer ficar com a vaga do Diego Souza. Esses caras vão... Que assim seja. O meu, então deixa eu reformular. O meu sem esforço, que a frase sem esforço... Sem dificuldade, tu quer dizer? Isso. Não é que vá... jogando sério vai ganhar. Mover o mundo pra ganhar do Goiás, não é isso. Jogando sério vai ganhar, e tem que jogar sério. Eu acho que o Grêmio... E até acho melhor, desculpa, Guimarães, eu acho que no planejamento do Grêmio, se for pra preservar jogadores, tem que preservar contra o Guarani do Paraguai. Força máxima hoje e preserva 3 ou 4 contra o Guarani do Paraguai. Mas não botar time reserva, né? Não coloca, por exemplo, entre preservar o Jeromel hoje ou na quinta-feira, preserva na quinta. Preserva na quinta-feira. Põe o Jeromel hoje. O Grêmio pode ficar 5 pontos do líder. Não, para um pouquinho, como é que é? Tu quer tirar o Jeromel contra o Guarani? Claro! Tem que pensar com lógica, tem que usar a cabeça. Não, claro que sim, Zé. Você frontalmente divergente. Claro que sim. Tu tem na Libertadores a principal competição, não? Mas tá 2-0 e o Grêmio joga na arena. Tá mais vestido na Libertadores. A questão é a seguinte, se o jogo fosse 1-0 pro Guarani, ou 0-0, ou 0-0 lá, ou obrigasse o Grêmio a ganhar, seria diferente o pensamento. Claro que sim. O pensamento é de um 2-0 lá, definido. É um jogo que aqui se torna basicamente segurar resultado. O Grêmio pode até perder o jogo que está classificado. Eu acho o seguinte, tá? O Grêmio consegue ganhar do Goiás sem preservando. Consegue ganhar do Goiás preservando. O principal pro jogo de hoje é pensamento, mentalidade. É aquela coisa, é o lanterna, é o pior time, tá virtualmente rebaixado e blá blá blá. Só que entrar concentrado, entrar completamente focado para que o jogo seja levado a sério. Quer saber uma coisa que pode acontecer com a preservação? Não é só uma preservação não começar jogando. Se o Grêmio mentalizar o jogo, fizer um primeiro tempo muito bom e tranquilizar com os 3-0, sabe o que o Grêmio pode fazer no segundo tempo hoje? Preservar. Exatamente isso. A preservação é de minutos, não é de jogo inteiro. Não tem problema, preservar. E aí, contra o Guarani, viu que está classificado no segundo tempo, o que tu pode fazer também? Preservar. E aí tu pode alternar esses caras. Alternar esses caras, e acho que esses caras são experientes o suficiente para terem o conhecimento de Libertadores, aí não seria nenhuma preservação, seria o ingresso do Pinares e do Churin, por exemplo, são caras experientes na competição, e aí tu tem esse balanço para um jogo só domingo, contra o Vasco, dentro de casa da Arena, que pode ser um jogo de encostar em líder. Exatamente. Carlos. E depois tu sabe o que tu tem? Assim, uma semana livre. Joga sério o primeiro tempo hoje, garante ali uns 2-0 no primeiro tempo, com seriedade, já troca 2-3 no intervalo e deu. É isso? Isso. Eu vou dizer mais. Hoje eu colocaria a força máxima com Diego Souza, Jean-Pierre, Jeromel. Não tem o Kahneman com dores musculares, mas coloca o que tem de melhor. Garante o resultado, troca no segundo tempo e na quinta-feira contra o Guarani do Paraguai com 2-0 de vantagem, jogando na Arena em Porto Alegre. É a noite para Ferreira na ponta direita, Pinares no meio e Churin no ataque. E gira o elenco. O pré-anunciado de hoje tem Churin de centroavante, porque nós temos que ver como é que o Grêmio prioriza o seu calendário. O Grêmio prioriza a Libertadores acima das outras competições. Então, qual é o time principal? O time que joga a competição priorizada. Então, por exemplo, hoje entra Churin e na quinta-feira começa Diego Souza. E tá bem claro. O garoto Everton, o garoto Ferreirinha, o Ferreira, ele é terceira, quarta opção, porque se não joga Luiz Fernando, pode jogar Alisson quando tiver de volta, ou entra Everton, nunca entra Ferreirinha. O Ferreirinha é reserva da direita e na esquerda também não entra.
Então ele é a quarta opção do Renato. E com relação ao modelo das laterais, que é um questionamento que o Renato nunca usa a Orihuela junto com o Diogo Barbosa, esse era daqueles jogos que poderia se colocar os dois ao mesmo tempo para ver se isso funciona, se isso dá certo. Não, a tua leitura é correta, porque tu estás fazendo uma leitura baseada em fatos. Na lógica do Grêmio, na lógica do Renato. Na lógica do Grêmio. O que eu acho que poderia ser feito, Grêmio tem 3 jogos na semana. Goiás em casa, Guarani em casa, Vasco em casa. Tem que preservar em algum momento, nos 3 jogos. Não tô dizendo para colocar um time reserva, mas preservar o Jeromel, preserva o Diego Souza, preserva mais 1 ou 2. O jogo para preservar é na quinta-feira. Mesmo sendo Libertadores. Grêmio ganhando do Goiás, ganhando do Vasco, pode ficar coladinho no Atlético Mineiro com um jogo a menos, tendo confronto direto contra Flamengo e Galo na Arena. Gente, prestem atenção no Campeonato Brasileiro. E quando eu participei do Ganhando o Jogo há 3 ou 4 meses, há 3 ou 4 semanas, eu disse, olha, Campeonato Brasileiro pode ficar desenhadinho pro Grêmio. O ouvinte está chamando a atenção para a sequência, eu não sei qual é a sequência do Grêmio, ele disse que até janeiro o Grêmio tem uma sequência muito tranquila. Vamos ver aqui, nós estamos na 23ª rodada, o Grêmio joga em casa, essa seria a rodada do Flamengo, né? Isso. E aí joga em casa contra o Goiás. 24ª. Sábado teremos Grêmio e Flamengo. 24ª rodada. O Grêmio joga contra o Flamengo no sábado. Não tem data esse jogo ainda. Porque aqui é Vasco. Não. Domingo é Vasco e depois tem Sport. Não, é Goiás. Teria sido o Flamengo agora. É Goiás 8h30, depois Sport. Isso. É, Goiás e Sport. Essa é a sequência do Grêmio. O Flamengo deve ser um jogo no meio de semana, mas não, porém não. Talvez vai ser na semana do Inter. Um Grêmio e Flamengo vai ser. Porque os dois não estão... Mas não é um jogo tranquilo. Grêmio e Flamengo não é jogo tranquilo, né? Não. Esse é confronto direto pra título. É nessa semana aí. Mas é o único jogo pesado que tem aí, gente. O ouvinte tem razão. É verdade, depois é Goiás Sport. Goiás Sport e depois é Atlético Goianiense. Não, é Goiás em casa, Vasco em casa, Goiás fora, Sport fora e Atlético Goianiense em casa. Em casa? Isso. Essa é a sequência do Grêmio. Isso. É a sequência pra pegar a liderança. Por isso que eu tô dizendo. Eu acho que seria interessante... Tem o São Paulo, cara. E aí depois no dia 1º de janeiro ele pega o Bahia. Pra continuar na briga. Em casa. Que dia? Dia 3 de janeiro. 1º de janeiro não, dia 3 de janeiro. 3 de janeiro ele pega o Bahia em casa. Por isso que humildemente... Primeiro jogo do ano, eu pensei uma coisa e disse outra, tem razão, Carlos. Então, aí é Grêmio e Bahia. Depois, na 29ª rodada, até agora o Grêmio não pegou nenhum dos grandes. O Grêmio sai para jogar com o Fortaleza, no dia 10 de janeiro. Continua com os times menores. Depois tem Grenal, tem São Paulo. Depois, na 30ª rodada, aí ele pega o Palmeiras, lá. Pode ser jogo decisivo também. O ouvinte chamou a atenção para um fato. Depois do Palmeiras tem o Atlético. É que sim, é claro que a Libertadores é prioridade, gente. É claro que a Libertadores é a competição mais importante, eu não discordo disso. Mas o Grêmio fez um 0-2 no Paraguai. Tá 2-0 pro Grêmio. É hora de colocar força máxima no Brasileiro e preservações pontuais na Libertadores. Tá 2-0 pro Grêmio. Guarani do Paraguai não vai conseguir virar o jogo. Se o Grêmio fizer 100% de aproveitamento nessa sequência de 7 jogos, 8 jogos... Ele pode somar aí 3 vezes 8, 24, né? 24 pontos. Agregando aos pontos que ele tem hoje, só estamos raciocinando aqui. O Grêmio tem 34 com 24. 58. 58, ele tá brigando pelo título. Mas tá brigando desde já. Como é que foi? E não é de hoje, o Grêmio Bruno. Não, mas se ele usar a sequência e fizer 100% de aproveitamento... A gente pode fazer um recorte. Por pontos, a turma do G8 briga por título. Todos que estão no G8 brigam pelo título. Vamos fazer um recorte por qualidade. Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Sim. Eu tiraria desse bolo Fluminense e Santos e o Inter pelo que está jogando. O que nós estamos observando agora pontualmente aqui é a sequência do Grêmio. O Grêmio... Uma sequência, aspas, boa. Teoricamente boa para ganhar. O Grêmio tem sequência para fazer 100%. Ou pelo menos ele tem 90% dos pontos. De 8 jogos, ele tem 7 contra times médios e pequenos. Não, e tem um monte de confronto direto. Na próxima rodada, se não me engano, tem Santos e Palmeiras. Confronto direto. Os outros se matando. Se matando, claro. O próprio Inter e Atlético. Inter e Galo na próxima rodada já segura um ou outro. Não encontrei nessas rodadas todas aqui o Grenal. O Grenal é depois da rodada 32, então? Grenal é na metade, é 11ª ou 12ª do retorno. É por aí o Grenal.
Que na ida foi 1-1 na Arena. O Grenal é no Beira-Rio. 24 de janeiro. O Grenal será na 32ª rodada no Beira-Rio. Uma boa data. 24 de janeiro. Tá, gente, mas vocês estão fazendo a projeção sem as competições, né? Copa do Brasil e outras no meio, né? O que pode acabar prejudicando esse planejamento. Não, claro, não apresentando muita dificuldade. Mas, Ana, eu acabei de falar, quinta-feira tem Libertadores. E só em janeiro. Eu preservaria pontualmente alguns jogadores, colocaria força máxima no Brasileiro e preservaria pontualmente. Tá 2-0 pro Grêmio. Não, e a própria Copa do Brasil tem um espaçamento agora. O Grêmio vai voltar a jogar no dia 23 e no dia 30. 23 do 12. E no dia 30. Falando, Campeonato Brasileiro tá se desenhando pro Grêmio. Eu não é que assim, ó, vai preservar. Pra que preservar? Uma coisa que eu não entendo. Justamente, aproveita justamente esse jogo de quinta que já tá decidido. Preserva os caras quinta, joga tudo hoje, joga tudo sábado, já são 6 pontos mais no Brasileiro. É importante sublinhar, Magno, quando a gente fala a palavra preservar, nós não estamos concordando ou querendo um time totalmente reserva. Se é pra preservar o Jeromel hoje, se o Jeromel tem condições pra jogar hoje, que atue contra o Goiás, aí joga David Braz contra o Guarani, tendo em vista que na quinta o Kahneman pode voltar. Coloca o Jean-Pierre hoje, daqui a pouco tem que preservar o Jean-Pierre. Coloca o Pinares na quinta, deixa o Jean-Pierre no banco. Tentar montar times competitivos pra ganhar pontos no Brasileiro. O Cabeção parece que ainda não achou lugar, né? Ele não... Quem é o Cabeção? O César Pinares. Mas ele fez um jogo recente, 2 jogos. Daqui a pouco ele encaixa. Quem é o Cabeção? Tem vários. Tu não olhou o Pinares? Tu, por exemplo. Na verdade, ele não é tão cabeçudo como ele é carudo. Ele tem uma cara grandona. Não, mas vamos voltar pra bola. Ele quando tinha um cabelo grande, assim, forte. Ele parece, Ores, que ele ainda não encontrou bem a posição dele. Mas ele tem dado uma demonstração de ser um jogador com algumas virtudes. O Grêmio contratou 2 jogadores que sabem jogar futebol. Sim, o Pinares sabe jogar. E que são inteligentes. O passe de cabeça do Thurin pro gol do PP contra o Guarani mostra que o cara sabe jogar bola. O cara cabeceia de testa com força no ponto futuro, apostando na velocidade do PP. É um cara que pensa. Mas ali o PP atropela na velocidade também. Atropela, né? Claro, mas tu vê que o cara pensa. Vezes, né? Não, tu sabe que o Thurin chegou ontem, uma forma de dizer, e vê que sabe que o PP tá atropelando já. O PP pegou uma coisa, velho. O grupo sabe que é muito difícil, o PP é o cara. Que é o famoso, que o Galvão Bueno dizia que era o segura que eu quero ver. Vocês lembram disso? Que quando tinha um jogador muito rápido, ele falava segura que eu quero ver. O PP, que não é tão habilidoso quanto o Cebolinha. O Cebolinha era um jogador mais de passar com o drible. O PP ele passa atropelando. Ferreirinha também parece que tem mais drible que o... Mas o PP passa atropelando. Sim, na velocidade. O PP tá atropelando. Ele atropela, ele deixa os caras pra trás. O grupo sabe disso, grupo sabe que ele... O PP é pra tu jogar a bola na frente. Joga na frente e é o seguro que eu quero ver. E ele tá confiante nisso, porque tem muito lance que ele tenta e não tá conseguindo, porque é bloqueado, enfim, acontece. Mas ele tem a personalidade confiante do cara que sabe que pode ganhar na velocidade. Às vezes ele toca e corre atrás, nem sempre ele consegue, mas ele sempre tenta. Sabe que eu tô vendo aqui os comentários da live, e você também deve estar recebendo aí pelo WhatsApp várias mensagens. O pessoal não tá concordando muito com a minha ideia. Até um diz aqui que tem que colocar força máxima na Libertadores, priorizar as Copas. E eu entendo que esse é o pensamento do Grêmio, e não julgo e não condeno. Eu só penso diferente em relação a isso. E eu gostaria de ver Grêmio ou Inter conquistando o Campeonato Brasileiro. Acho que já passou da hora. Daniel Maurer diz assim, parem de dizer que o Grêmio já está classificado. Força máxima. Não, para aí. Ô Daniel Maurer, na boa. Fez 2-0 lá no Paraguai. Tu acha que vai reverter aqui? Na boa. Vamos ser muito francos. O Guarani não vai reverter aqui na Arena, com o Grêmio até jogando de reserva. Vamos parar com isso. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acabei falando que o Grêmio tá classificado. Não tá, é uma competição de mata-mata, daqui a pouco tem um pênalti. O Grêmio não vê assim. Tem uma bola parada. Eu falei. Ô, Bruno, tu pode dizer, o Grêmio não pode fazer isso. O Grêmio não pode, eu posso, o Grêmio não. O Grêmio não pode. Mas, Magno, tá classificado. Eu discordo um pouco, eu cometi um erro, eu disse que o Grêmio está classificado. Nem eu posso falar isso, nem eu, porque eu tenho cautela, eu tenho cuidado. Como eu preguei um cuidado com o Goiás, que é o lanterna, é o pior time do campeonato, e a tabela mostra que o Goiás é o pior time, eu tenho que ter cautela com o Guarani. Mas não é um jogo que parte do 0-0, Bruno. Não, tudo bem. Não é um jogo que parte do 0-0. Mas eu sigo meus argumentos. Como é um jogo que está 2-0, eu colocaria força máxima. Com saldo qualificado, né? Brasileiro. E tem saldo qualificado. Tá 2-0 pro Grêmio com 2 gols pró. Fora de casa. No critério de desempate. Mas o Grêmio vai jogar as ganhas, deva com tudo. Ele não vai relativizar, ele vai jogar com o que ele tiver de melhor. Qual é a razão para isso que eu vejo? O Grêmio tem uma certa lógica nas projeções que faz o Grêmio. Qual é a competição mais próxima, mais
cujo título está mais imediatamente Copa no do horizonte. Brasil. Copa do Brasil tem mais 4 jogos. Então são 2 confrontos com o Palmeiras, 2 confrontos com o América ou com o São Paulo. Não, 2 confrontos com o São Paulo ou 2 com o América ou o Palmeiras, que deve ser Palmeiras. Bom, então se são 4 jogos, vamos mobilizar tudo nesses 4 jogos. Pode dar título aqui. É a visão que o Grêmio passa, assim, dos movimentos dele. E em relação a Libertadores, faltam quanto? 6 jogos, porque pelo raciocínio de vocês, com o que eu concordo, não vou discordar disso, a lógica é que deu o Grêmio contra o Guarani, confirmando a classificação, e ele vai para 6 jogos. Então, se faltam 6 jogos, agora, vai focar que é uma política de busca do resultado mais imediato. Dá para compreender. Eu acho assim, ó, o Guarani vem tomando 2-0 e tem uma coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que correr atrás do resultado, ele vai abrir uma brecha ali e isso o Grêmio vai se aproveitar com a maior naturalidade. Não pode é assim. Nisso aí. Guarani não é assim. Acho que não. Não. Olha... Não vai se abrir para perder o jogo na largada. Se o Guarani ficar esperando, se o Guarani ficar esperando, termina 0-0, o Grêmio classificado, ponto. Exatamente isso é que eu estou dizendo. Se esperar não vai fazer gol, não adianta nada, então. Tem que se abrir para fazer gols, tem que ir para frente. Eu tô lembrando de 2 jogos da campanha vitoriosa de 2017, aliás, o Grêmio completou ontem, dia 29/11, 3 anos do título da Libertadores, vitória por 2-1 em Lanús. E naquela campanha, nas oitavas de final, o Grêmio venceu 1-0 o Godoy Cruz fora em Mendoza, gol do Ramiro. E na Arena, eu não lembro se o Godoy Cruz saiu ganhando ou se o Grêmio fez 1-0 e o Godoy Cruz empatou, que o jogo ficou complicado por um tempo. O Grêmio ganhou depois do Godoy Cruz na Arena, mas levou um gol em casa e o jogo, por algum momento, ficou tenso. E na semifinal, quando fez 3-0 no Barcelona, o Grêmio levou um gol na Arena. O Grêmio saiu perdendo por 1-0 e, se não me engano, o Barcelona teve uma bola na trave ainda, que poderia causar um tumulto na reta final do jogo. Então é sempre bom ter cautela, é sempre bom ter cuidado, é sempre bom jogar sério, independente da competição. Numa competição de mata-mata, mais ainda. Vamos imaginar só para raciocinar. Mas eu sigo acreditando. Só para raciocinar. Tem que colocar força máxima no brasileiro. Para fortalecer a ideia que eu tenho sobre o jogo. O jogo começa 0-0, passa 10, passa 15. Qual deles? Um jogo o de quinta. Um jogo de cautela, de estudos. O Guarani, numa bola parada, faz 1-0. Isso pode acontecer. O que acontece? Tensiona a relação de confronto. Claro. Gente, então não tem por que o Guarani sair... O que eu falei, vocês têm que levar em consideração a preservação, não é só preservação de início de jogo, cara. É preservação do seguinte, hoje, definiu o primeiro tempo, segundo tempo, tem 5 substituições. 5, tira os caras. Dá pra tirar meio time, né? Tira meio time, cara. Isso aí tu relaxa os caras, jogam quinta. Definiu o confronto, tira. Caras, E aí o giro. Aliás, isso eu vou dizer um negócio, cara. Vocês perceberam como o Grêmio tá mudando essa política de preservação esse ano? Eu acho que tem 2 fatores para isso. Fator número 1, Renato entende que o Flamengo do ano passado é um modelo. E o segundo fator, vamos lá, as 5 substituições. Tem outro fator, qualidade dos jogadores. Quando não joga o Kahneman, joga um David Braz, que não tem o mesmo nível do Kahneman. Outro fator. Mas o David Braz, ele vem fazendo feijão com arroz bacana. Não joga o Vitor Ferraz, joga o Orejuela. Muitos acreditam que o Orejuela é melhor que o Vitor Ferraz. Não joga o Diogo Barbosa, joga o Cortez. Cortez, por muito tempo, titular da posição. Não joga... Mas do meio pra frente o Grêmio tinha grupo, por exemplo, no ano passado e nos outros anos, e preservava geral. Não joga tem uma Luiz coisa Fernando, importante. Joga Ferreira. Tem uma coisa importante nisso. Tem Pinares, tem Turim agora. Juventude do grupo. Também tem isso. Cara, o Grêmio tem peças muito boas. O Grêmio deu uma rejuvenescida no grupo. E é desse ano. O Grêmio desprezou. Por exemplo, o Grêmio é um excelente reserva. Tem 2 reservas do Grêmio que já... Tem Michael no banco. Tem 2 reservas do Grêmio que não respondem também. Quais? Robinho e Everton. Com certeza. Esses 2 jogadores não respondem. E qual é a coincidência que há entre eles? 2 coincidências. Acima de 30 anos. E outra, jogadores com histórico de lesões na carreira. Eles não respondem. Curiosamente, o Pinares é um jogador que pode ser utilizado de forma versátil nessas posições que esses 2 jogam. Mas também não é assim. Tem jogador que não responde. Esses 2 não respondem.
Eu tô acreditando no Grêmio. Aliás, eu queria falar um terceiro jogador que não responde do Grêmio e que vem se notabilizando por um marketing negativo e que tem que ser condenado, tá? Não responde, chamado Paulo Miranda. O Paulo Miranda tá se notabilizando porque ele fez uma tatuagem, ou alguém fez uma tatuagem, fez uma camiseta, sei lá, da imagem dele com uma luva de boxe. Um colete de reserva. Isso, colete reserva, fazendo uma lembrança daquele Grenal da Arena, que pra mim foi o Grenal do Covidão lá. Um monte de gente pegou Covid naquele Grenal, da pancadaria. Pegar o Covid não é problema, o problema é pegar e desenvolver a forma grave. E era o início da doença, foi o último Grenal, foi o último jogo com torcida, foi o último jogo com torcida, porque eu fiz um jogo na sequência daquele no Passo da Areia. Foi Grêmio São Luís, Grêmio 3-2 de virada e Inter São José. 4-1 no São José. São José com 2 gols do Nonato, inclusive. Eu fiz aquele jogo de portões fechados já. Marketing. Não tomei choque. Eu já desenvolvi, já faz umas boas temporadas que eu não tomo mais choque. Desenvolver uma técnica. Uma técnica, isso. Isolar todo o corpo quase. O microfone. No São José que era horrível, o cara tomava choque. Não tomo mais, os outros tomam, eu não tomo. Eu fiz com o Magno esse jogo, lembra, Magno? Do Passo da Areia. E. Foi engraçado. Isso. Litros e litros de álcool gel. Litros e litros de álcool gel. Lá no São José, lá no São José a gente tomava mais choque do que o Lazinha na festa da uva. Não, eu não tomo mais. Desenvolvi já faz 9 anos sem choque. Eu ouvi vocês, tu e o Magno. Só para completar do Paulo Miranda, tá? É condenável o Paulo Miranda fazer um marketing de que ele brigou bem e bateu mais que os outros. O Paulo Miranda é um jogador de futebol que tem deixado o time na mão por conta de muita lesão muscular. Isso tem que ser dito, tá? Nós tínhamos uma dupla de transmissões. São tantas as duplas que a gente conheceu ao longo da história dessa atividade no rádio. Já são muitos anos o Carlos, eu um pouquinho mais. E tem umas duplas que se fecham no sentido que elas se divertem entre elas. Um olha pro outro e já vira motivo para risada, só olhar. Uma época proibiram o Vianney de ser comentarista junto com o Marco Antônio Pereira. Eu lembro disso, eu tava lá nesse período. Porque eles não conseguiam trabalhar junto. Mas sabia que eu era xingado também? Eu era coordenador de jornada e aí eu era xingado. Porque também dava um jeito de botar a responsabilidade em mim, né? Eu era xingado porque eu não conseguia controlar os dois. Daí Sim, eu falei, coordenador. Mas tu quer que eu faça o quê? Eu noto às vezes o Carlos e o Magno lembrando muito o Vianney e o Marco Antônio. Você se olha e começa a rir durante o jogo. Tem dias que é difícil. E aí um faz uma piada e o outro, Carlota, não sei o que e tal, e segue a sacanagem. São 12h37, vamos fazer um intervalo. Esse dia no Passo da Areia rolou um tabagismo violento. Fala, Magno. Por parte do Magno. Sim, só minha, Até o Regis Alves. E tu batia a cinza na cabeça do colega nosso. Colega não, do cara que tu batia a cinza. Fala, um abraço. Vamos pro intervalo, para levar legal pro intervalo. Depois eu falo. Banrisul, Pix Banrisul, cliente PJ tem tarifa 0 até 17 de fevereiro. Aproveite. Nós já voltamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba para o Banco Banrisul. Debatendo as coisas do futebol, impressão minha ou vocês ignoraram essa coisa da volta do Maicon? Vocês não consideram mais o Maicon dentro do projeto de time titular do Grêmio? Pra mim depende da competição, Zé. Já pode jogar numa e noutra não? Eu acho que é por questão de preservação física, porque você colocar ele toda a oportunidade como titular, iniciando, talvez possa prejudicar e possa vir a lesionar para tirar ele daqui a pouco a longo prazo do Grêmio. Acho que usando na Libertadores, talvez quando precisar cadenciar o jogo, quando precisar de uma estruturação mais efetiva no início da partida, até segurar para o segundo tempo, acho que ele pode ser uma boa cartada, mas ele não é por questão de qualidade, é por questão física para não perder o jogador pelo resto aí até 2021, né? Porque as competições acabam no ano que vem. Eu acho que o Renato vai continuar preservando ele, colocando devagarinho no time. Não vai começar jogando porque está voltando de uma lesão, está se recuperando. E eu acho que o Renato também não vai mexer agora porque esse setor ainda que ele joga está jogando muito bem. Esse é um fator importante. Eu acho que ali ele não mexe. Agora parou de enfeitar, está jogando mais bola, né?
Não, e ainda acho que nessa questão de estilo de jogo, que o Orestes bem pontua, a gente tem uma realidade que talvez o Maicon com os garotos, ele tira um pouco da agilidade do pensamento rápido, porque ele é mais de estruturar a jogada e talvez os garotos tenham mais dificuldade. Acho que o Grêmio encaixando nessa nova composição mais rápida, eu falo assim, tentando mais, não sendo tão bonito no futebol, mas mostrando eficiência, eu acho que o Maicon até não combina muito com esse estilo de jogo. Eu considero que, se pensar o Grêmio em primeiro lugar, à frente do atleta, esse jogador se tornou reserva. E vou explicar por quê. É um jogador que tu nunca pode ter segurança de quando poderá contar com ele ou não. Quando ele estará à disposição ou não. Então não se pode montar um projeto de time de médio e longo prazo em cima de um jogador cuja incerteza é a regra e a presença é a exceção. Então, o Grêmio encontrou um modelo que funciona bem sem ele, ele agora tem que se tornar reserva. E quando surgir uma oportunidade, se utilize ele como um reserva que eventualmente vai ter um espaço para jogar. Na eventualidade. Mas como o jogador de quem o time depende, essencialmente ele é o centro do time, me parece que essa fase, esse estágio, o Grêmio já superou. O Grêmio agora tem Jean-Pierre, que é o grande centro do time. Aliás, o doutor Nestor Raim falou sobre uma coluna do Tostão a respeito do Jean-Pierre, que eu não li, até vou correr atrás para ver o que o Tostão diz sobre Jean-Pierre. Porque quando o Tostão fala, eu considero uma autoridade na interpretação de jogos e nas análises individuais. Mas quando tu tem o Jean-Pierre, que se tornou agora o centro técnico do time, quando tu tem a alternativa do Pinares, quando tu tem os volantes jogando bem, que são jovens e garantem fôlego pro jogo inteiro, não tem por que voltar a uma dependência que me parece superada do Maicon. O Maicon passa a ser reserva e pronto. Sabe-se que é um jogador de qualidade, mas quando eventualmente precisar, joga, mas é reserva. Pra mim, o Maicon é reserva também. O meio de campo do Grêmio, a abertura do meio de campo do Grêmio, ela é muito responsável pelo aumento da velocidade que o Grêmio tem. Eu acho o Maicon um cara importante pro grupo. Aliás, o Nestor Raim falou hoje comigo, no Agora, com a gente, né? E disse da importância do Marcelo Oliveira como um coordenador técnico, como um homem de bastidores, e eu acho que tem razão. Tem razão. Cara que teve no campo, cara que sempre foi muito querido, e as informações que se tem do Marcelo Oliveira e de caras que conviveram com o Marcelo Oliveira é de agora é moda, todo mundo tá com essas garrafinhas, né, de água, tudo bebendo ao mesmo tempo que o Zé Aldo e ao mesmo tempo que a Vivian tava bebendo. Foi muito engraçado isso que aconteceu agora, uma coincidência. Mas só para complementar, que não tem nada a ver com o assunto, o Marcelo Oliveira, ele é um jogador que, e aí vai uma informação de caras que eu confio bastante, tá? É um cara que teve muita importância em termos de agregar grupo, mentalizar e de ser uma cabeça pensante dentro do Grêmio. E é uma liderança positiva, é daquelas lideranças positivas. Isso sim interfere, isso é importante. O time precisa, eu acho que o Maicon é uma liderança positiva. A questão do Maicon é simples, cara. Eu não posso aqui dizer, o Maicon tem que voltar a ser titular, porque ele não completa um jogo desde 21, eu acho que é 21 de fevereiro. O jogo que eu fiz com o Tuai Moré. Acho que é antes até, fevereiro. Fevereiro foi a última vez que o Maicon, aquele jogo contra o Aimoré em São Leopoldo. 9 de fevereiro. 9 de fevereiro, antes de 21. Aimoré 2, Grêmio 1. Matheus e Isaías marcaram pro Aimoré. Diego Souza fez o gol do Grêmio. O melhor em campo tá aqui, ó, Mardley. Camisa 8 do Aimoré. Isso. O Grêmio de Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez, Maicon, Lucas Silva, Alisson, Luciano, Everton e Diego Souza. Na época o Cebolinha. Olha aí, cara, não posso. Minutos. Não posso dizer, o Maicon faz falta nesse time, o Maicon tem que voltar, porque quando ele tava, ele não completava jogo. O jogador tem que ter início, meio e fim, né? E tu fica na mão do incerto. Eu acho. O cara que vai entrar e tu não sabe se vai terminar o jogo, não, enquanto tempo ele vai ficar em campo. Sabia que era uma substituição que morria, entendeu? Teve até Thiago Neves em campo nesse jogo aqui. O Carlos de Camboriú diz assim: o David Braz não é feijão com arroz. Alguém chegou a falar feijão com arroz? Eu falei. Ele acha que o David Braz seria titular em vários outros times da primeira divisão. Ele disse que o David Braz faz um feijão com arroz bem interessante na defesa do Grêmio, substituindo ora Jeromel, ora Kahneman. Ele é mais regular do que irregular, mas às vezes ele tem umas loucuras assim, né? Provoca uns cartões meio sem... de difícil compreensão, meio de uma destemperada e tal. Católica. Acho que teve um outro jogo também que ele foi expulso. O que eu gosto dele é que ele é zagueiro, Santos? Convictamente contra zagueiro. Santos, exatamente. Ele tá ali para defender. Ele tá ali para
neutralizar o ataque do adversário, para desmanchar a jogada ofensiva do adversário. O papel dele é zagueiriar e ele é convicto nisso. O Rodrigues também não é enfeitado. Tá entrando muito bem. Ele não é enfeitado. Ele se pavoneia um pouco quando vai no ataque, né? Às vezes quer dar um chutão lá de fora e tal. O David Braz fez uma bucha contra o Palmeiras ano passado. Acho que foi a única bucha dele. Ele fez outros gols, mas geralmente bola parada, um rebote, um gol de cabeça. Mas bucha foi contra o Palmeiras ano passado. Não foi à tarde que o Carlos comentou 2 jogos? Tarde e noite? Grêmio e Palmeiras. O David Braz. 1 gol David Braz. Foi o dia do jogo das abelhas do Fortaleza e o dia que eu comentei Grêmio e Palmeiras. Eu comentei 2 jogos no mesmo dia. Nesse dia, 2 fatos curiosos: a bucha do David Braz na intermediária e a primeira vitória do Inter fora de casa no campeonato com o Odair. Gol de Wellington Silva com assistência de Guilherme Parede. Comentei ano passado 2 jogos no mesmo dia, Zé. Eu me lembro, acho que um foi comigo. O Oliveira tava de férias. Com certeza, um contigo. Saiu e foi pro Beira-Rio fazer um jogo comigo? Eu acho que foi um com o Orestes ou com o Magno. Enfim, não sei. Eu sei, não saí do Beira-Rio. Eu saí do tubo de Fortaleza e Inter e fui direto pra Arena pra comentar Grêmio e Palmeiras. O Cristiano Oliveira tava de férias. O nosso ouvinte Diego lá do Jardim. E o Nando tava em Gramado. Do Jardim Itu Sabará. Ele diz assim: ele me engatou. E tu fechou com ele lá naquele dia, Bruno? Fechei com ele lá. Tava descansando, gerente. Ele não sabia. Sim, descansando, eu fazendo 2 jogos. E ainda fiz o tubo do domingo, possivelmente. Retroativamente, vai te queixar. Não, capaz, que é isso? Eu não guardo mágoa. Guimarães depois começou a fazer jogo. O Guimarães depois começou a fazer jogo do Grêmio, a reveria. Depois não, meu querido, isso é 2019. Eu vinha nesse processo desde 2016, tu para com isso. Que vinha fazendo jogo do Grêmio, a reveria não. Eu vinha nesse processo desde 2016. Arena só Guimarães e Oliveira, há muito tempo. Tá, vai. O Diego Diego Graxa, ele diz que é do Itu Sabará. Ele pergunta: olá pessoal, o Darlan teria lugar no mercado europeu? Não sei qual é a idade do Darlan. Os europeus agora mudaram um pouco o perfil, eles estão pegando jogadores bem mais novos. Bem mais novo. Bem no início. Tem 22 anos. Ele é jovem ainda. 22 anos. Mas eu não sei se é o perfil. O europeu gosta de jogador mais forte fisicamente. Outro dia a gente falava sobre isso, do modelo Haaland, que são os novos jogadores de sucesso na Europa, que são fortes fisicamente, quase máquinas. Eu falei sobre isso, que os jogadores de futuro, eles são todos físicos. O Alexandre de Porto Alegre diz que o Maicon encarreirou 3 jogos de 90 minutos depois da quarentena. Não me lembro desses jogos. Eu posso confirmar aqui, pós-quarentena. A gente considera um cara fazer 3 jogos já um fenômeno, né? Um marco. Um jogador tem que jogar uma vez por semana no mínimo e em sequência. Nós temos jogadores ali que nunca param ou raramente param. Os zagueiros do Grêmio, por exemplo, ou por cartão ou por alguma coisa, mas raramente eles estão sempre na sequência, um do lado do outro, o Kahneman e o Jeromel. Primeiro jogo desde o retorno do futebol, 22 de julho, Grenal, 1-0, gol do Jean-Pierre. Maicon jogou o primeiro tempo. Depois contra o Ipiranga o Maicon não jogou. Contra o Novo Hamburgo o Maicon não jogou. Aí contra o Novo Hamburgo, 4-3 na Arena, o Maicon jogou 72 minutos. Aí no Grenal do 2-0 o Maicon jogou mais de 90 minutos, mas saiu. É que eu coloco os acréscimos nessa conta. Não, né? O que ele tá falando é depois da pandemia, deixa eu entender. O Maicon encarreirou 3 jogos de 90 minutos depois da quarentena. Não, tô dizendo, o Maicon jogou um tempo no Grenal, jogou 72 minutos no outro jogo, jogou praticamente todo o jogo no Grenal do 2-0 no dia 5 de agosto, jogou 85 minutos contra o Fluminense pelo Brasileiro. Ele não completou os jogos, mas jogou boa parte deles. E ele não completa um jogo desde o jogo do Aimoré ser citado pelo Guimarães. Obrigado, Daniel, pela tua mensagem. Um grande abraço. O Corinthians jogou 87 minutos, 0-0 na Arena. Aí jogou 48 minutos contra o Flamengo no Maracanã. E assim por diante. O Peixinho parece que engoliu alguma conexão ali. Tá por aí, Magno? Oreste? Acho que os dois foram sugados. Acho que caiu o nosso sistema de conexão. Posso abrir um parênteses? Claro, pô. Juventude, 4º colocado na Série B, 40 pontos. Juventude voltou pro G4 após vencer o Náutico. E o Brasil de Pelotas, na sexta-feira,
conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Sampaio Correia em São Luís do Maranhão, vitória por 1-0. Nesse momento o Brasil tem 32 pontos e está 11 pontos à frente do Náutico, que é o primeiro time dentro da zona. Então, o Brasil de Pelotas, aos poucos, está se garantindo mais um ano na Série B. Ele joga em casa hoje. E o Juventude segue brigando por uma vaga na Série A. O Brasil joga hoje, 5 da tarde, contra o Operário. Pela Série C, o Ipiranga venceu fora de casa o Ituano 2-1. O Ipiranga está na zona de classificação. É segundo colocado no grupo. E joga na última rodada contra o São José. Vocês têm explicação para esses horários malucos? Brasil 5 da tarde, Grêmio 6 da tarde, em plena segunda-feira? Não faço a menor televisão, ideia. Grade da televisão, é tudo pela televisão. Complementando, então o Ipiranga tem boas chances de avançar na Série C. O São José não tem chances de classificação, mas com a vitória no fim de semana o Zequinha praticamente se garantiu na terceira divisão. O Zequinha brigava para não cair. E na Série D, Caxias e São Luís avançaram para a próxima etapa. O Caxias vai pegar o Mirassol, 16 avos de final, uma fase anterior às oitavas, Caxias e Mirassol. E o São Luís do Sandro Fávero pega a Cabofriense. E o Pelotas perdeu pro Marcílio Dias e o time do Cobalcini foi eliminado da competição. Quem? Cobalcini. Não, é Cobalcini. Cobalcini. Nossa. O Cássio Amaral, que sempre está conosco, está dizendo o Fredinho ex-Inter não tem o perfil do jogador robotizado e não é alto. E está como titular do Manchester. Não teve que ralar muito no Shakhtar até chegar a esse estágio. Me parece um jogador com mais força, com mais explosão que o garoto do Grêmio. Mais um fato do fim de semana. Eu falo bastante sobre as outras divisões no Guaíba Esportes, então, e no Guaíba Futebol Clube eu também falei no último sábado. Eu gosto de valorizar os nossos times gaúchos, mas teve um resultado que me chamou a atenção. O Brusque levou 8-1 em casa, do Volta Redonda. Um resultado, no mínimo, curioso, né? Porque o Brusque liderou boa parte do grupo B na Série C. E agora na reta final pode até ser eliminado, dependendo da última rodada. E no último sábado, no Augusto Bauer, levou 8-1 do Volta Redonda. O Caxias, curiosamente, na Série D fez 6-0 no São Caetano. E na Série D teve um outro resultado que foi 6-1 ou 7-1. Tem uns resultados malucos aí nessas outras divisões. Tenho que encerrar, Horácio. Mas da questão do Caxias, o São Caetano veio com o Sub-20. Veio com o Sub-20 jogar. Ah, tem essa então. Também. O Brusque eu confesso se eles tinham desfalques ou se casos de Covid, eu não sei, mas o Brusque que aparentemente, ou o Brusque que se mostrou um dos times mais fortes da terceira divisão, levou 8 em casa. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado ao nosso querido Alceu, que está teclando, acho que pela primeira vez, que está nos ouvindo em Curitiba. Contra o Brusque. Por quê? Não vou dizer. Mas todo mundo sabe que ele já vem de 5 jogos sem vitória, né? O Brusque tá O homem da estátua lá deve estar apavorado. Bem, aqui ficamos. Enfim, cada um com seus problemas. A gente encerra aqui o nosso Ganhando o Jogo. Amanhã estaremos de volta em nome do Banco Banrisul, 11 da manhã. Até lá, tchau.